Nesse vídeo a gente vai responder todas as suas dúvidas de World Building, escrita e RPG que você mandou nos posts que a gente fez para essa entrevista aqui com o mago fodão do World Building, Rafael Campos, do canal Craftando Mundos. Rafael, apresente-se. Alô, World Builders, estou invadindo o Earthland. Isso aí é quase que uma pseudo-dominação global, onde você começa invadindo o canal dos outros e depois você vai pegando aos pouquinhos e crescendo nessa história. Mas eu sou o Rafael Campos, do Craftando Mundos, e estamos aqui para responder todas as perguntas e vocês não têm ideia de quantas noites mal dormidas a gente teve para poder pesquisar e responder tudo que vocês mandaram. Isso aí, porque teve muita pergunta mesmo. A gente tá respondendo literalmente todas, 100% aqui. Bem, então já mete o seu dedo no like, se inscreve aí pra gente fazer aqui mais vídeos juntos. Eu também trazer mais pessoas aqui pra entrevistas, pra fazer uns vídeos bem fodão de World Building e responder mais dúvidas suas. Ativa o sininho, deixa o seu like e agora bora lá pras perguntas. E eu preciso avisar aqui que as perguntas de RPG World Building estão numa ordem misturada, mas eu tô deixando os capítulos aqui do vídeo, eu tô deixando qual pergunta é de RPG e qual que é de World Building, então se você quiser pular alguma, escolhe aí nos capítulos, que no próximo vídeo a gente vai fazendo uma ordem por tema, de primeiro todas de World Building, depois todas de RPG, e aí todas de escrita, que vai ficar mais organizado, mas enfim, bora pro podcast. Beleza, então Lupinos perguntou: tem alguma ideia de como, se possível, entre aspas, reunir um grupo de RPG que se separou, tipo por muitas opiniões diferentes e falta de interesse num horário? Cara, foi uma pergunta assim que quando eu li essa eu falei assim, mano, nós temos aí basicamente aquele psicólogo lá que junta casais que estão brigados, eu senti que é mais ou menos nessa pegada. Mas cara, respondendo sua pergunta, eu pensei em duas formas. Se você disse que o problema tá em diferentes opiniões, você já tem que pensar um pouquinho do tipo assim, quais são os tipos de opiniões que são diferentes? O sistema, a proposta da história, sei lá, político, economia, qual que é o problema? Então eu penso que se o problema é a questão de horários e diferença de opiniões, primeiramente vocês têm que ver qual que é uma forma de unificar, meio que abra a conversa para ver quais que são os problemas de opinião. Se for sistema, feche em grupinhos menores, abrindo oportunidade, quem sabe para até outras pessoas. Então, por exemplo, o meu problema é que eu quero jogar D&D e o outro quer jogar Vampira Máscara. Então, fragmenta os dois grupos ou tenta entrar no meio termo, por exemplo, um D&D um pouco mais sombrio ou um Vampira Máscara um pouco mais refinado. Eu acho que a ideia seria muito mais a conversa franca entre todo mundo para ver quais são os principais empecilhos que tá tendo acontecido e depois qualquer coisa abrir oportunidades para outras pessoas para às vezes encontrar uma forma mais abrangente de englobar todo mundo. Sim, acho que uma das coisas que sempre afeta aí quando você vai fazer mesa é exatamente não chegar e ter uma conversa franca, tentar, em vez de chegar pra todo mundo e falar, pessoal, eu tô querendo jogar isso aqui com esse sistema, o que vocês acham, se tem alguma opinião, o que vocês querem jogar, o que vocês querem o que vocês esperam das aventuras do jogo, normalmente o pessoal começa a jogar do nada e daí ninguém consegue o que quer. Ou em vez de falar direto com a pessoa, fica fazendo umas indiretas ou fazendo uns negócios cabulosos no jogo pra tentar punir o jogador ou coisa assim. Mas é isso aí mesmo. Tipo, o grupo tá separando, por exemplo, de opiniões diferentes do que eles querem. Só faz aquela sessão zero, que é quando você reúne todo mundo e faz essas expectativas e até cria os personagens juntos pra já todo mundo começar junto, criar uma história dos personagens que eles se conhecem já. E interesse no horário, daí não tem muito o que fazer, né? Você teria que combinar com um pessoal, né? Por exemplo, uma vez por semana, em tal horário, e todo mundo tentar sempre nesse horário aí tá de boa, né? Aí não tem realmente muito o que fazer, acontece imprevistos também. Às vezes o que pode acontecer também, por exemplo, é que se é tão difícil arrumar horário, você pode fazer que nem acontecia comigo, por exemplo, no ensino médio, que durante a semana era muito difícil, porque cada um estudava numa escola, tinha dia de prova diferente, então a gente fechava quinzenalmente por mês e fechava o final de semana e jogava tipo 12 horas, 15, 20 horas naquele final de semana e matando meio que
um arco inteiro de uma campanha, alguma coisa. Então, às vezes, pode-se pensar também do tipo marcar com bastante antecedência algo que utilize um dia inteiro, por exemplo, um sábado inteiro, um domingo inteiro, porque assim você consegue ter mais planejamento, você faz dessa forma, e realmente essa questão da campanha zero pra mim funcionou muito, muitas vezes. Sim. Eu também, quando eu tava no colegial, sem tempo também durante a semana, o pessoal também fazendo outras coisas no trabalho, aí a gente chegava no fim de semana, acho que era todo sábado, a partir das 5 da tarde até as 5 da manhã, só RPG, tomava café, às vezes comia uns leite condensado cabuloso com Nescau, não sei porquê, mas energético pra caramba. Ou voltava de madrugada pra casa, mas é isso aí mesmo, né? Tipo, quem realmente quer jogar faz essas loucuras. A próxima pergunta, Wellington Oliveira perguntou: como lidar com jogadores que levam o que aconteceu com seus personagens pro pessoal, como se tivesse acontecido com eles? Essa pergunta é foda, hein? Pois é, isso me fez lembrar uma palestra, eu não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, mas tem o Vinzão, do Game Chinchilla, e ele tem uma palestra muito boa sobre isso, então depois qualquer coisa, não sei se pode, mas eu vou mandar pra você o link, qualquer coisa se você quiser, eu mando o link depois. Não, sim, eu deixo aqui no card na descrição também. Beleza. Então, cara, uma coisa que eu achei bem legal é que tem provavelmente vocês vão conhecer, que é o Vinzão do Game Chinchilla, ele tem uma palestra muito legal que ele fez na Gen Con, que aborda isso, mas eu vou dar um resuminho pra você, que é uma coisa bem legal, que é a técnica VAS, que é visão, audição e sinestésico, que são tato, sentidos, né? E a reversão mental, que basicamente é o seguinte: muitas vezes, quando você vai jogar RPG, aí você vai contar pro seu colega o que você fez na sessão passada, você fala: nossa, eu matei o dragão, eu salvei a princesa, eu toquei a bola de fogo. Não foi você, foi teu personagem, mas você vivenciou tanto bem aquilo que pra você é uma experiência própria. Tanto que essa teoria da reversão mental diz que o cérebro não vê a diferença entre o que é real do que é imaginado. Então você imaginando fazer o carinho no cachorro, as áreas do seu cérebro atuam da mesma forma como se você realmente estivesse fazendo carinho no cachorro. Então, o que eu trago pra você, Wellington, é que assim, o mestre tem muita responsabilidade no que ele vai fazer as pessoas vivenciar. Então eu acho que o maior problema não tá em como fazer com que os jogadores lidem melhor. Na verdade, eu acredito que seria mais você, como mestre, ver o que você quer que os seus jogadores vivenciem. Porque, tecnicamente, eles já vão ter essa forma de se pensar, porque isso é inerente do ser humano. Do tipo, se o jogo é imersivo, você vai se sentir presente naquele jogo, você vai se sentir na pele do seu personagem. Então, eu acredito que seria interessante você mais ver o que você quer que eles vivenciem, que sentimentos você quer que eles tenham, porque assim você vai saber, você vai conseguir lidar melhor do que está acontecendo, porque você vai estar pautando melhor as limitações dos jogadores e tudo mais. Então eu sugiro você ir sentindo o que os seus jogadores têm quanto às limitações deles, como por exemplo, se você vê que um dos seus jogadores ele é um pouco mais retraído, cuidado com emoções muito fortes, ou quando você vê que a pessoa ela é muito intensiva, cuidado com algumas cenas um pouco mais pesadas, porque é normal do ser humano fazer isso. Então, perceba um pouco das suas limitações, perceba um pouco das limitações dos jogadores, porque assim você vai conseguir entender melhor como lidar com essas situações. No caso, por exemplo, seria se você vê que o jogador ele não lida muito bem com frustrações, ou de repente você, num crítico do ogro, você arranca a perna do personagem do jogador, igual o Gaku fez comigo, que eu fiquei mais triste do que se o personagem tivesse morrido. No caso, seria também isso aí, né? Se você vê que o jogador não gosta desse tipo de coisa, é melhor você não colocar, você pegar mais leve, né? Por exemplo. Exato. Então, por exemplo, aqui o Zawa ficou mais bolado com a perna cortada do que como se tivesse perdido o personagem. Exato. Então, às vezes, por exemplo, você viu que a pessoa ficou bolada, coloca um pouco mais pra frente, na mesma sessão, mas coloca um pouco mais pra frente que, por exemplo, chegou um gnomo artífice da Terra e ofereceu uma prótese mecânica muito foda, de uma perna legal pra caramba. Então, tipo, você consegue transformar essa frustração de ter perdido a perna em algo, por exemplo, uma side quest, onde ele vai ter que pagar agora por essa perna biônica, e ainda ele vai ficar pensando, nossa, eu lembro da época que eu perdi essa perna, mas agora eu tenho essa perna muito louca. Eu acho que é bem legal você ver e sentindo e
tentar ir, não consertando, porque às vezes você não sabe como que o seu jogador vai lidar com isso, mas você viu que ficou meio bolado, tenta resolver de alguma outra forma. Aconteceu de eu ter criado um personagem, basicamente, um bardo que era só lábia mesmo. Aí eu fiquei meio nervoso, mandei mal pra caramba, o NPC que me criou quase que morreu por causa disso. Cara, eu fiquei triste a semana inteira. Nossa, eu passei mal pra caramba, fiquei mó triste, mandei mensagem pro mestre. Aí na semana seguinte ele salvou o personagem. Falei, graças a Deus. Entendi. Não, muito boa mesmo essa dica aí. Você vê que você fez algo que o jogador ficou boladão, aí você já reverte isso daí. Inclusive, o personagem que ficou sem perna poderia falar pros outros, né? O pessoal chega, nossa, como você tem essa perna aí? O que aconteceu? Daí o cara fala, isso aí é quando eu lutei com aquele ogro muito pica. Daí eu não sei o que, ele foi tão foda a batalha que mesmo eu matando ele conseguiu arrancar minha perna. Tipo uma cicatriz de guerra muito foda, heróico também. Também, a ver com isso, fora essa dica aí do mestre, eu acho também que daria assim pra ter mais também o lado do jogador, mas aí resolveria mais duas formas, teria que resolver fora do jogo, e uma daria pra resolver você mestre também seria de você mestre dentro do jogo, de acordo com o jogador. Assim, eu acho que teria 3 aspectos aí, fora o que o Rafael falou, que seria problemas pessoais, a motivação no jogo e o nível do jogador. No caso, problemas pessoais, teve uma época que a gente ainda tava no colegial, que o Sr. Fox, ele tava jogando com a gente e sempre na nossa mesa acontece um monte de bosta, porque o Gaku não tem dó de ninguém, nem do mundo dele, nem dos NPC e muito menos dos jogadores. Então sempre acontece umas coisas bizarras. E tava acontecendo com o personagem dele, o Pomandrake. Mas o Sr. Fox, nessa época, ele tava passando por uns problemas pessoal que tava deixando a cabeça dele muito ruim, muito preocupada. Então quando acontecia um monte de coisa que a gente tinha que resolver, abria 1 milhão de sidequests, porque o Gaku praticamente só faz improviso, e então abre quest aleatória do nada. O Pomandrake tinha muita coisa na cabeça, e como o RPG nosso é imersivo também, isso se somou à cabeça do Sr. Fox e acabou deixando ele muito mal. E daí ele falou, tipo, Gaku, é melhor eu não jogar por um tempo, porque eu tô com essa preocupação aqui. Eu preciso lidar primeiro com isso para eu jogar melhor, para eu me focar no jogo e não me juntar com a minha vida pessoal. Então é bom você ver, quando você perceber que o jogador começa a ficar assim, você conversar com ele para ver por que ele tá se sentindo assim, se não é por algum tipo de problema pessoal que ele tá passando, entendeu? Aí a outra coisa é a motivação no jogo, que é assim, esse jogador, por que ele quer jogar esse jogo? Ele tá querendo jogar esse jogo para criar uma história em conjunto e se divertir assim, ou ele tá querendo jogar basicamente para sempre sentir prazer e sempre conseguir as coisas sem ter um desafio, igual os protagonistas de Sekai, que os conflitos não são conflitos de verdade, entendeu? Essa motivação para jogar é uma motivação que você sempre vai ter que tentar deixar o jogador feliz, entendeu? Você não vai conseguir dar aquelas partes mais difíceis da sua quest que você tanto queria, ou de repente fazer o inimigo vencer o jogador ele fica meio com ressentimento guardado. Aí, bem, precisaria mudar a expectativa, né? Acho que no caso o próprio jogador teria que tentar fazer isso. Meio que faz parte da personalidade dele. Acho que não teria mesmo como mestre tentar mudar esse jogador, a não ser que você chegue e fale, olha cara, eu também queria jogar, mas eu vou fazer o seu personagem ficar muito foda, mas eu também quero deixar o jogo mais com essa parte do dado aleatória, porque esses conflitos que surgem também é muito divertido, entendeu? Você explicar isso, você deixar realmente divertido perder no jogo também. Que eu e o Sr. Fox também, a gente ama, assim, a gente fica puto, mas a gente também ama quando as coisas estão erradas no jogo, porque vai pra lugares que a gente nem imaginou que iria. E a gente não leva muito pro pessoal, porque a gente gosta de ver nossos personagens se ferrar, a gente ri desses personagens. O Sr. Fox, ele, entre aspas, chora na vida real, enquanto ele faz o personagem dele caminhar pro abismo. E eu rio e aponto pro Sr. Fox, basicamente. E a terceira coisa é do nível do jogador, que a gente gravou aqui no card na descrição. Eu também coloquei no card na descrição a palestra do Vinzão, já tá aí, eu coloquei há uns minutos atrás, mas só pra você clicar que vai dar pra ver também. Mas agora eu tô deixando aqui no card na descrição um vídeo que eu gravei com o Sr. Fox,
de uma das teorias que ele faz, que a cabeça dele sempre faz um monte de teoria analítica, sobre 4 níveis de consciência do jogador a respeito do jogo. Que, por exemplo, se o seu jogador, ele, se eu não me engano, estaria mais no 3º nível de jogador, talvez ele tá muito agarrado com o personagem e talvez ele leve mais pro pessoal. Não tenho certeza se é isso mesmo, mas acho melhor você ver lá o nível do jogador também, para você ver como mestrar para esse tipo de jogador, você identificar qual é esse jogador para conseguir atender a expectativa dele. Por exemplo, se você pegar um jogador nível 1, que é o explorador tapado, que quer fazer um monte de coisa e dane-se, e você sempre tentar controlar ele, barrar, e ele não pode fazer as coisas, tem que seguir com a sua quest, primeiro que o cara vai achar que RPG é uma bosta, e você vai estar basicamente falando pro cara que RPG não presta, então ele não deve jogar RPG, daí você perdeu um RPGista aí que poderia ser muito foda no futuro, e você também vai deixar o cara frustrado. Então precisa saber jogar de acordo com o nível do jogador. Basicamente as dicas que eu tenho pra dar também é essas 3 aí. Beleza, então próxima pergunta. Você não tem algum comentário pra fazer, alguma coisa assim do que eu disse, ou pode ir pra próxima? Não, pode ir pra próxima, eu achei muito bom, eu tô até anotando também. Beleza. Canal 2 Mitos comentou: o que seria uma partida perfeita? Qual a função de cada pessoa para a partida perfeita? E tem alguma desvantagem RPG Text ou RPG Call? Muito interessante isso aí. Cara, pra mim, a partida perfeita é onde todo mundo sai feliz, mas assim, o feliz não é na literalidade da palavra, do tipo, ei! Mas assim, aonde foi cumprido alguma coisa, aquele sentimento de cumprir alguma coisa. Então assim, eu vejo que quando você fala de partidas de RPG, mestre e jogador, eu acho que eles têm alguns papéis. Tipo, o mestre tem um papel de construir a história, de ambientalizar, de conduzir, mas o jogador também tem o papel de se deixar levar, de abraçar a proposta, de entender, de jogar em grupo. Então, pra mim, a partida perfeita é quando o mestre conduz uma história de uma maneira maravilhosa, com um enredo legal, com uma proposta interessante, e os jogadores se deixam levar, aceitam a brincadeira, entram de cabeça, e com isso você cria um ambiente imersivo de companheirismo e criação conjunta. Isso seria meio que pra mim uma partida perfeita. Sim, realmente, todo mundo trabalhando junto pra deixar a sessão bem foda, bem divertida, bem uma história em conjunto mesmo, que todo mundo sai se divertindo, bem imersivo e tudo mais. Concordo plenamente. E também, assim, pelo perfeita que eu entendi, seria uma sessão bem pica mesmo. Acho que realmente ficaria bom mesmo assim. Lógico que dá pra ficar sempre bom a qualquer nível que você tá, mas de acordo com o nível do jogador, acho que seria mais no nível 4º do jogador, aí sim que as partidas começam a ficar bem mais doidas em comparação com as suas anteriores. No caso que o jogador, o jogador nível 4, que é o jogador que a gente chamou de jogador épico, ele, no caso, ele se importa mais com a história em conjunto. Ele não leva tanto pro pessoal, ele meio que tá dentro do jogo ao mesmo tempo que ele também tá se importando com o que tá fora do jogo. Então, mesmo que o personagem dele, por exemplo, se ferre, se ele atuar como o próprio personagem atuaria, ele vai fazer isso porque ele tá interpretando o mesmo personagem. Então, isso daí também ajuda a imersão. O mestre também, se ele souber improvisar bem, pode levar a trama para lugares inesperados, que vai ter surpresa até pro mestre. Muitas vezes o Gakko se surpreendeu para onde a história foi, e isso deixou pra gente muito mais foda a sessão do que se tivesse seguido o que o Gakko tinha feito. Então, essas duas coisas aí de o mestre improvisar bem, o jogador interpretar bem aí como o personagem dele, se importar em criar história em conjunto do que realmente vencer sempre no jogo. E outra coisa da partida perfeita, eu fiz um e-book grátis, tá sempre na descrição o link desse e-bookzinho aí, que eu falo basicamente a minha opinião de como criar uma sessão de RPG foda. E eu até classifico o que é foda, o que é legal e outras coisas assim, tipos de sessão. Eu não lembro agora de cabeça, mas tá lá, pra você ver, de graça. Onde eu falo 3 pilares, basicamente, pra sessão ficar bem foda, que é engajamento, liberdade e surpresa. Engajamento é fazer os jogadores se importarem com o jogo, estarem se divertindo com o jogo, que basicamente você consegue isso quando, por exemplo, você faz o personagem dele ser importante pra história, conseguir mudar o que tem na história,
você atrela as coisas do personagem dele com a trama atual, porque o jogador sempre vai se importar mais com o personagem dele, pelo menos no começo. O engajamento também eu falaria para você ver aquele podcast do 4 níveis de jogador, porque o engajamento só do que tá no e-book, ele tá meio incompleto, que ainda não tinha feito essa teoria aí dos 4 níveis. Agora, a liberdade é a questão do mestre não prender os jogadores num trilho para eles seguirem a quest. Do nada, você quer que o jogador ele não pode ir no mercado da cidade, porque você quer que ele vá logo pra Caverna Goblin, então do nada cai um meteoro no mercado da cidade, ou os guardas barram o jogador e mandam ele pra caverna logo. Isso aí o jogador só vai ficar frustrado, precisa dar liberdade pra ele, por isso que improviso eu considero também a habilidade mais importante do RPG, acima de todas as outras, na minha opinião, na opinião do Sr. Fox também. A gente também fez um vídeo sobre improviso, tá aqui no card na descrição, também uma análise e teoria completa aí de 1 hora do Sr. Fox, pra variar. E o último é a surpresa, porque a surpresa tá atrelada a isso, de você não se prender também em você mesmo. Vai onde os jogadores estão indo, vê como que as coisas vão acontecendo, vai na onda, porque daí cria a surpresa tanto pra você quanto pros jogadores. E quando cria uma surpresa pros dois, que daí que realmente explode a cabeça do todo o potencial que o RPG pode ter. E quanto à desvantagem entre RPG Text e RPG Call, o que você tem pra falar sobre isso, Rafael? Cara, você sabe dizer pra mim o que é o RPG Text e o RPG Call? Acho assim, o RPG Text acho que é RPG por texto só, e RPG Call é RPG por chamada de voz. Ou vídeo. Porque assim, eu já joguei, se for assim, pra mim esse RPG Text seria tipo aquele RPG de fórum, onde o mestre deixa escrito a cena, aí você escreve o que você quer fazer e tudo mais e tal, aí todo mundo escreve, aí depois o mestre volta lá e diz a consequência disso. Na minha época, quando eu jogava isso, lá quando a internet era discada, eu acho que provavelmente tem uma galera aqui que não sabe nem o que é isso. A gente usava isso porque era a única forma de jogar RPG, onde tinha esses fóruns, que até hoje ainda existe, para umas pessoas mais raiz, ainda existe. Mas assim, pra mim, se for dessa forma, o RPG, a desvantagem do RPG Text é essa text, né? Essa questão da falta de imersão, dessa não dinamismo, tudo mais. Porém, pros anos 90 era a única coisa que podia ser. E pra mim, de videochamada, o RPG, a desvantagem pra mim é a questão daquela aproximação, do contato humano, tudo mais e tal. Porém, com RPG de videochamada, você consegue ter uns Fantasy Grounds, um Roll20, que dá um outro tipo de imersão. Então eu acho que tem isso, né? Sim. Acho que até mesmo sem o Roll20 ou coisa assim, se o seu RPG é mais focado em roleplay do que combate, ou se for mesmo com combate, não precisa tanto de campo de batalha, até assim também acho que ficaria bem legal. E eu diria pra não jogar RPG Text não. Tipo, ok, joga, até que vai ser divertido, mas realmente por chamada de voz e chamada de vídeo vai ser bem mais divertido, vai ter bem mais imersão, vai ser bem mais dinâmico na hora ali, o mestre narrando, você já conseguindo falar o que seu personagem faz e tudo mais. O mestre pode até tacar uma música de fundo para deixar mais imersiva, uma técnica bem legal também. E sempre, claro, o RPG presencial é o melhor de todos, na minha opinião. Ele é realmente o que é mais fodão e que você vai ter as melhores experiências. Sim, apesar de que, se você tem dificuldade em arranjar um grupo para ontem e você quiser essas campanhas de RPG solo de texto, onde a cena já tá e você vai escolhendo e vai fazendo aqueles RPG Book, sabe? Não sei se você já jogou eles. Sim, tinha um site, mas eu esqueci o nome dele. Então, ele era bom porque às vezes você queria fazer uma campanha para ontem, ou você tá meio que tipo numa pandemia, tá todo mundo em casa, mas tá meio que ruim de se encontrar. Às vezes um RPGzinho solo, tem vários que eu já joguei, qualquer coisa eu mando um link de um livro que eu gosto pra caramba, e a gente vai jogando. Tem essa também. Não é talvez não é um text mais tradicional, são saudosista, mas às vezes uma campanha solo é bom também. Sim. Inclusive, beleza, eu vou deixar aqui na descrição o livro que o Rafael recomendou. Eu vou também deixar na descrição, que eu vou perguntar daí pro Sr. Fox qual era o site. Tem um site que tem, acho que é Tauluco, com 2K, se não me engano, esse tá em português. E tem, acho que ele também tem como jogar online. Tem como jogar online também. Não sei se dá pra jogar solo. Mas enfim, e tem um que era gerado por uma inteligência artificial. Que eu joguei um pouco, dá pra você ser nobre, dá pra você ser mago, um monte de coisa assim.
e ele vai girando na hora aventura. Eu joguei aí e ficou bem foda. Então eu vou deixar aí na descrição quando eu perguntar aí pro Sr. Fox qual que era esse canal. E você que tá curtindo essas dicas, deixa o seu like, porque assim a gente sabe que você quer mesmo ver uma continuação desse vídeo e a gente grava o quanto antes para trazer as respostas de todas as suas perguntas, especialmente para você, seu gostoso. Aproveita também e se inscreve no canal e ativa o sininho, o botão tá aí do lado, e em menos de 3 segundos aí você já clica no like, no inscrito, porque assim você nunca vai perder quando sair um vídeo novo e vai ficar sempre por dentro das novidades aqui do canal. E também ajuda a gente a crescer e trazer mais world builders, escritores e RPGistas para essas dicas fodonas que a gente dá aqui. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e bora continuar. Beleza, e agora, GamerOn/off perguntou como fazer tramas de mistérios boas, sabe? Dando pistas e mesmo assim sendo difícil de chegar à conclusão. Cara, eu achei legal essa pergunta porque eu nos meus tempos hábeis, eu escrevo livro também. Eu sei que o Zal também tá pra escrever um livro, depois a gente vai ter que cobrar ele pra sair esse livro logo, hein? É, sim. E o que eu gosto de escrever são mistérios, muitas vezes fantasias também, mas eu gosto de colocar um mistério, um suspensezinho aí. E assim, eu vejo a construção de mistério de duas formas. Se você não se planeja, eu acho que a questão de... Nossa, fugiu a palavra, velho. A questão de improviso, ela é boa, realmente acho muito bom, porém campanhas mais voltadas com mistério, se preparar é melhor, ser o arquiteto nessas horas é melhor, porque como é uma questão de você produzir pistas e mistérios e ganchos e tudo mais, faz com que o improviso crie uns deus ex machina, crie umas forçação de barra. Então, como que eu produzo os meus mistérios quando eu vou tanto mestrar ou quando eu vou escrever? Primeiro, eu produzo o que aconteceu, eu faço a arquitetagem do ocorrido. Foi um assassinato, então o assassinato aconteceu assim, em tal horário, em tal lugar, com tal arma, dessa forma, com essa motivação, e eu vou construindo isso. Aí, quando eu vou mostrando pros jogadores, ou pros leitores, dependendo do que eu tô fazendo, eu vou tirando informações do âmbito geral. Então, por exemplo, eu sei que aconteceu numa sala, na sala que fica do lado da cozinha. Então, a pista que eu deixo para eles verem é, por exemplo, uma embalagem de leite que é comum da cozinha. Puxa, então tem alguma coisa a ver com a cozinha, mas será que é a cozinha mesmo? É a sala, porque é do lado? Então, a maneira como eu faço, eu crio a linha de raciocínio geral e vou colocando as informações que fazem com que os jogadores vão pegando ponto a ponto. Porque eu vejo um problema, assim, talvez uma galera me cancele por isso, mas Sherlock Holmes, o livro tradicional, não algumas séries novas, mas o livro tradicional, ele faz uma investigação forçada, porque o Sherlock, ele consegue ver coisas que não são mostradas no livro. Por exemplo, o Sherlock vai para um lugar, ele percebe que apareceu ele viu uma pegada que tinha um resquício de calcário na sola do sapato. Só depois, no dia seguinte, quando o Watson pergunta pra ele o que ele tá fazendo na biblioteca, ele fala, não, é que eu percebi que no calçado tinha calcário. Aí você vai lá na página anterior, onde ele tá na cena do crime, e não tem nada falando sobre calcário. Ou seja, transformou o Sherlock Holmes num detetive fodão pra caramba, mas não foi mostrado, não deu oportunidade pra gente, leitor, tentar descobrir junto. Então o que eu deixo pra vocês seria 3 técnicazinhas, que seria o Red Herring, a arma de Tchaikovsky e o Foreshadowing, aonde o Red Herring são pistas falsas, porém intencionais, que o mestre deixa, ou o escritor deixa, pra dar uma certa enganada, do tipo, como se realmente o vilão estivesse tentando enganar com uma pista falsa, uma testemunha errada. A arma de Tchaikovsky, que é aquele momento que você foca. Sabe quando você, jogador, tá lá numa caverna, aí o mestre fala, vocês entram numa caverna, ela é grande, ela é escura, e vocês sentem um cheiro estranho vindo da parede. Porque o mestre citou uma descrição que tecnicamente não precisava ser colocada, mas ele colocou. É uma sementinha que ele colocou na tua cabeça. E o foreshadowing, que são as pistas verdadeiras. Então, é isso que eu faço. Eu coloco pistas falsas para os jogadores meio que tentando ir para algum lado e você obrigando eles a irem para um lado meio que errado. Você coloca umas sementinhas e algumas pistas verdadeiras. Com isso, você cria um mistério super cabuloso, onde todas as informações estão lá. Agora depende do jogador.
Muito bom as dicas que você deu. Que assim aí é a questão do jogador de tentar pegar e juntar as pistas e tentar formar teorias, mas ele mistura daí os red herrings, daí ele pode misturar e fazer uma teoria errada, aí ele tem que testar essa teoria e dar outros problemas e coisas assim, bem legal. Exato, e também... às vezes se você... Não, assim, e às vezes, por exemplo, os red herrings, você putz, mas eu vou enganar o jogador? Cara, prepara uma meia dúzia de red herrings e quando eles forem interrogar uma pessoa e dar uma rolagem baixa, não dá aquela respostinha do tipo, você não tirou nenhuma informação. Não, dá uma informação pro cara, errada. Por quê? Porque ele fez uma rolagem errada, então você deu uma informação errada. Então, às vezes, é até bom você pensar um pouquinho também nas pistas falsas, porque não é toda hora que o jogador crita, né? Sim. E também isso até serve pra narrativa também, pra história. Essas mesmas dicas de red herring e tudo mais. No caso aí, os red herring seria mais planejado, né? Já que seria uma história escrita. Mas é basicamente isso também. Uma frase também que eu gosto, acho que não sei se foi o Brandon Sanderson que disse, que basicamente um mistério é uma informação dada pela metade. Você dá um pouquinho de informação, mas você não dá tudo. E isso cria um mistério do cara querer saber mais sobre isso. Exatamente, até mesmo no episódio que vocês fizeram do Mais, fala sobre a questão do I, que é o da investigação, e essas técnicas utilizam bastante, principalmente nesse estilo narrativo. Lara comentou: que dicas você daria para um jogador de RPG iniciante não passar vergonha na primeira vez jogando? Mano... Tenso, hein? Não passar vergonha? Lara, a primeira dica que eu dou pra você é o seguinte: comece jogando com pessoas que você confia. Já começa aí. Pelo menos no meu caso é bem melhor. Tipo, pega uns amigos, às vezes um parente mais próximo que você sabe que gosta, porque assim você consegue ser apadrinhada de uma maneira um pouco mais fácil. Aonde aquela mesa, caso já seja uma mesa veterana, ela já vai saber que você é novato, então às vezes um erro de interpretação, às vezes um metajogo, a mesa vai saber lidar melhor. Então, eu acredito que às vezes saber em qual mesa entrar é uma primeira dica muito boa, ao meu ver. E se o passar vergonha que você tá trazendo é de pagar mico quanto a interpretações, quanto a isso, minha querida, eu vou na cara e coragem. Eu também eu comecei jogando RPG, eu era tímido pra caramba, então era aquela coisa, preciso fazer um discurso, eu falo pro mestre, fiz um discurso, jogo o dado. Mas eu acho que é importante ir se arriscando aos pouquinhos. Se dê a liberdade de se resguardar, mas se dê o direito de arriscar também. Vai no seu tempo. Eu acho que o mais importante para qualquer coisa na vida, na real, é você se dar o direito de se resguardar, porém, se dar o direito de ir pra frente, de tentar o novo. E aquela coisa, você viu que não dá certo, parte pro próximo, minha querida, porque os meus jogadores, eles falam assim, vamos jogar um Vampira Máscara? Eu falei, claro, mestrei, eles acharam uma bosta. Por quê? Porque eles são mais do estilo, que eles são mais do estilo RPG tradicional mesmo, de arrancar cabeça, de jogar bola de fogo. Só que eles quiseram a experiência, viu que não era meio que o perfil do grupo, é o perfil mais medievalzão mesmo, talvez um pouco mais dark, talvez um The Witcher, assim, mas esse perfil, a máscara, ou do Lobisomem Apocalipse, ou do Mago Ascensão, não é o estilo deles, mas eles se deram o direito de testar. Um monte de gente passou vergonha, porque não sabia as regras direito, não sabia o que podia fazer, mas eu já criei uma mesa pra isso, onde eles dão essa liberdade. Então acredito que seria essa a questão primária. Sim. E quanto a isso também, tem uma questão que depende mais dos outros do que você, mas pra você também é uma dica boa, que é não desligue o filtro da imaginação, porque senão você vai ver só um monte de maluco fazendo careta e voz esquisita. Ainda mais se for algum RPG que tem putaria, você vai ver um monte de cara interpretando mulher de um jeito bizarro. E igual o vídeo aqui, eu acho que eu nem vou tacar no card, só na descrição que o Gaku fez de romance no RPG de mesa, que tem uma parte que ele fala pra não cruzar a linha do bizarro. É uma dica aí também, mas também em questão de passar vergonha, também pode ser que você crie um personagem que é mais de boa,
já que você não quer, você tem medo aí de também, não quer datar a cara e a coragem, mesmo que eu acho que isso é bom sim, de você fazer, mas se você realmente tá mais com medo de interpretar e ficar meio bobo, cria um personagem, por exemplo, que é mais sério, que é mais fodão, em vez de ser meio que maluco, por exemplo, que daí você vai, conforme você vai pegando também intimidade com o grupo que você tá jogando, se ele não for já amigo e tudo mais, você já vai se acostumando com jogar RPG, com mestrar, melhor, com interpretar, se você é jogador iniciante, e daí com o tempo você vai fazendo personagens mais doidos, que fazem uns gestos esquisitos, fazem umas vozes engraçadas e coisas assim. Eu tava lembrando de uma vez que a gente foi num evento de RPG aqui na guilda, que a gente foi lá, eu desci com um chapéu e óculos que reflete tudo, óculos espelhado, bem uma barba de mendigo, esquisitão pra caramba. E daí tinha dois caras que estavam jogando lá com a gente, acho que eles não eram iniciantes, nada assim, eu também não era, mas eu interpretei um cara mó bizarrão, um médico bizarrão que dormia de aqueles óculos steampunk e usava um ursinho de pelúcia e falou pro cara dormir na casa dele, e daí o cara ficou meio com medo, daí ele falou assim, não se preocupe, eu sou um médico, e umas coisas assim bizarras, que querendo ou não, eu tava meio que passando vergonha interpretando essas coisas. Os dois caras lá que tava jogando, eles estavam bem mais sérios no jogo e coisa assim. Também o Sr. Fox inventou dois personagens que faziam uns trejeitos engraçados, mas sei lá, isso aí também daí vai da personalidade, se você acha mais que é zoeira mesmo e dane-se, você gosta de passar meio que um constrangimentozinho, ou se você não liga tanto porque os outros vão achar, ou mesmo se eles acharem ruim, você tá mais de boa com isso, e coisa assim também. Eu acho engraçado assustar as pessoas. Nossa! Eu lembro de uma vez que o Juninho, que é outro paladino no Discord, também é jogador aqui na mesa, ele trouxe uma mulher lá pra jogar com a gente. E daí, eu tinha um personagem, ele era um padre, tipo o padre da Inquisição, é o Bodin. Um padre, ai meu Deus, que ele só age e ferra com tudo, é um cara chato, que bate em herege, bate em criança se ele taxar como herege do nada, é hipócrita do caramba. E daí... do nada, interpretando lá, ele todo raivoso, a menina fala uma coisa, eu falei tipo, não sei o que, sua ladina, vai, sai daqui, sua puta, e umas coisas assim bizarras que a mulher ficou assustadona. Mas não sei, acho que é coisa minha mesmo, que eu gosto de assustar os outros quando eu vou jogar, fazendo umas coisas, uns personagens bizarros assim. Mas enfim, acho que é essas dicas aí, dicas muito boas. Agora o Herobrine, ainda bem que eu não jogo mais Minecraft, porque senão acho que ele estaria amaldiçoado agora. Como faz um vilão que tipo... é genérico, mas é icônico e muito foda. Genérico que eu digo é agir como qualquer vilão, meia boca, tipo dominar o mundo, porque sim. Cara, se você for pegar, por exemplo, os vilões clássicos, setentistas, oitentistas, noventistas, eles têm essa pegada mesmo, né? Se você for ver Darth Vader, Dominação Mundial, Coringa, Caos e acabou, Hannibal, comer o cérebro das pessoas porque eu sou louco, fazia muito o perfil clássico do vilão clássico. Hoje, normalmente, as pessoas, os vilões estão mais cinzas, né? Não são tão mais ruins, eles têm um lado bom, né, entre aspas, deixando eles mais cinza, mais humano. Então, assim, eu não vejo problema em criar personagens genéricos, que o objetivo dele é dominação mundial, mas o que eu vejo principalmente é a motivação. Você pode colocar que o objetivo dele é dominação mundial? Sim, tá. Mas o porquê sim, ninguém acorda de manhã falando, quer saber? Vou dominar o mundo. Você precisa de alguma motivação pra ele. Mas eu não sei. Então coloca uma motivação biológica, do tipo, o cara é doente mental. Beleza, tipo assim, qual que é a motivação do cara? Nenhuma, só que ele tem um prolapso cerebral que fez com que ele, tipo, descolasse o hemisfério esquerdo do cérebro, fazendo com que acontecesse tal coisa. Então, é que eu procurei na internet, depois eu mando uns links médicos aí. Caramba! Mas existe várias psicopatias por aí, que o cara precisa literalmente um psicopata e tradicionalzão. O cara pode ter alguns diversos desvios mentais que faz com que ele siga isso. E às vezes, por exemplo, uma coisinha besta do tipo, se você for ver, porque eu quero dominar o mundo, porque eu machuquei o pé. Não zoando Naruto, mas se for pegar, qual que é o objetivo do Obito
em colocar todo mundo no genjutsu eterno, porque ele quer ver a menina que ele gosta que morreu. Mano, supera, faz terapia, parte pro próximo, a gente vai outras mulheres. É uma motivação bunda. Quem nunca tomou um pé na bunda? E o cara, tipo, tá dominando o mundo inteiro, tipo, colocando o genjutsu na lua, fazendo todo um plano de sei lá quantos milhões de anos só pra fazer um genjutsu desse. Então, sei lá, mano, faz uma marionete, sei lá, mete uma ilusão, faz um clone. Pô, todo mundo usou o Edo Tensei. Usa o Edo Tensei nela também, pô. Se esse é o problema. Então você pode fazer uma coisa meio bunda? Pode, mas cria uma motivação. Que pode ser bunda? Pode ser bunda também. Mas cria uma motivação que seja minimamente aceitável. Mesmo que seja dominação mundial, beleza, mas motive. Eu acho que o mais importante do vilão é qual é a motivação dele. Motivação besta também seria, por exemplo, o vilão, ele na verdade é um otaku, que ele tava assistindo Death Note, aí ele ficou super inspirado com o Kira, ele ficou super inspirado com a abertura e o ending Death Note, ele fala, eu vou me tornar o deus do novo mundo, e daí ele sai querendo dominar o mundo, porque ele quer ser fodão igual o Kira. Tem. Quem nunca? Eu, tipo, acordou de manhã, assistiu um anime e ficou feliz pra caramba. Pelo menos eu não sei, mas eu com os meus 31 anos, quando eu assistia Rock Lutador, eu saía dando um soco na parede, no meu irmão, subia dessa escada correndo. Então, tipo assim, é normal, cara. Então, coloca motivações que às vezes pode ser bunda, mas é bunda na visão da sociedade, mas pra você faz toda a diferença. Tipo, é a mulher da minha vida. A minha motivação é trazer ela de volta. E não quero que ninguém mais sofra com o coração quebrado. Então vou deixar você num genjutsu eterno do mundo perfeito. Cara, beleza, pra você pessoalmente pode ser meio bosta, mas pro personagem não. E você dando um peso nisso, você pode colocar qualquer motivação bunda num negócio legal pra caramba. E quanto a isso também de criar vilão genérico, mas muito foda, eu vi faz muito tempo atrás, pra criar o vilão que eu mais amo de todas as coisas que eu quero criar na vida, eu vi um vídeo do Over the Sarcastic Productions, é um canal gringo muito foda aí, que ele vê uns negócios de exploração de tropos, de narrativas, e ele falou, a Red, a mulher lá, a apresentadora, falou do tropo Pure Evil, que seria mal puro, vilões desse tipo, que ele se encaixa muito bem nessa coisa de vilão genérico. É basicamente um vilão genérico, mas de que dá pra fazer de uma forma boa. Por exemplo, o Coringa do Batman e o Darth Vader da trilogia original, antes de desenvolverem ele mais como Anakin, ele era um vilão Pure Evil, que assim, a característica deles é um passado irrelevante, que o passado pode ser bem básico ou nem saber do passado do cara, isso não importa pra história. Tipo o Coringa, se não me engano, cada hora ele muda o passado, tanto faz, o cara é louco, isso que importa. Ele tem uma motivação bem simples e egoísta, que é, por exemplo, aí dominar o mundo. O Coringa é só fazer as coisas pela zoeira, o Darth Vader é só pegar lá o Luke, a Leia, matar os rebeldes e tudo mais. Ele é bem entusiástico e ele vai com toda a energia dele pra fazer essas vilanias aí. Qualquer coisa que eles estiverem fazendo, eles realmente querem fazer isso. Isso aí deixa ele bem proativo. E a gente gosta de personagens que são bem proativos e correm atrás dos objetivos. Tanto que até na vida real a gente gosta de pessoas desse tipo. A gente é mais atraído pra pessoas desse tipo. Ele tem muita confiança em si mesmo. Bem, talvez até chegando ao ponto de ser narcisista. O cara é bem confiante, vai lá e faz as coisas. Normalmente no terceiro ato das histórias ele meio que ele perde aí alguma coisa assim, mas em questão de criação do vilão mesmo isso não importa, isso é mais coisa da história. E pra não deixar esse vilão daí, pra deixar ele mais icônico, mais fodão, tem aqui as dicas de, por exemplo, você mostrar ele fazendo as coisas, planejando os planos do mal dele, interagindo com os outros, mostrar como ele lida com sucessos e falhas, personalidade, lógico, muito boa, o modo de pensar dele. Outra coisa também é ele ser muito competente no que ele faz. Por exemplo, o Darth Vader é muito fodão em batalha e tudo mais, e também o figurino do vilão, pra deixar ele memorável. O Coringa, palhação com a boca cortada lá, com aquele sorriso estranho. O Darth Vader, aquela armadura fodona que todo mundo já quis comprar e sair na rua pra ir no mercado com ela. Então, vilões assim, que você quer mais genérico, deixa ele com essas coisas que vão causar fascínio, por exemplo, o figurino e essas outras características que eu falei, porque assim, mesmo ele sendo genérico, o cara vai pensar, nossa, que vilão foda, entendeu? Vai ficar bem memorável na cabeça da sua audiência. E acredito que isso, na real, ele adequa em qualquer construção de personagem, né? Onde você cria motivação, cria o figurino, cria a proposta. Então acho que a dica do Zawa, ela é
tão boa que ela entra, assim, na construção de qualquer personagem. Você só modifica dentro da proposta que você quer fazer. Sim, sim. Cara, tem um vilão da campanha do Gaco que é o Morpheus. É um vilão tipo necromantezão. Tem um grupo cheio de necromantes, mas qualquer tiozão pode virar necromante, então os caras ficam, sei lá, brincando de lutinha com um pauzinho no meio da cidade, ou assaltando gente na estrada, uns caras bem bobão assim. E daí a motivação desse vilão, a gente descobriu depois, fora do jogo, o cara ele quer necromancia, não pra dominar o mundo ou coisa assim, mas pra criar um monopólio de agropecuária no reino, pra ele conseguir monopolizar a comida e assim ele consegue enriquecer e conquistar as coisas. Então pegar um dragão esqueleto e sair voando por aí espalhando semente nos campos e fazendo fazendeiro zumbi, umas coisas assim, eu acho que essa motivação aí, tendo uma motivação meio que boba, mas bem engraçada assim, também é bom pra deixar ele icônico. Sim, até você falando nisso, tem um jogo que eu peguei pra jogar esses dias aí, que se chama Graveyard Keeper, que chega uma hora no jogo que a tua missão é monopolizar os corpos que chega pra você, transformar em um zumbi, pra você enriquecer e comprar a chave da cidade. Então, tanto que você tá andando pelo mapinha que você vai construindo a tua fazenda, todas as coisas, e você vê o zumbi que colhe uva e faz vinho, o outro que colhe semente e planta sei lá o quê, o outro que faz ferro, o outro que leva madeira de lá pra cá. Tanto que dentro do espaço onde eu tô construindo, eu já tenho uns 15 zumbis monopolizados fazendo uma linha de produção. Então, assim, é um jogo divertidíssimo. Eu dou risada pra caramba sozinho. Então, assim, eu acho que, cara, é muito válido, velho. E agora, Erickson Duarte perguntou: gostaria de conhecer exemplos geográficos que deixam o mundo fantástico mais atraente. Eu, particularmente, trabalho preenchendo o norte e o sul daquele universo primeiro. Acho montanhas, lagos e planícies muito comum. Então, e aí? O que colocar para dar uma variada, principalmente na região leste-oeste? Observação: é um mundo de criaturas fantásticas, em sua maioria do folclore celta. Cara, essa parte me deixa muito, assim, muito feliz de construção de mundo biológico, porque eu consigo utilizar todo o meu conhecimento da faculdade para alguma coisa. Mas assim, cara, a natureza da Terra é muito cabulosa. Então, tipo assim, tem coisas que são incríveis, como geysers congelados, mas são geysers ainda. Você pega desertos geladérrimos, você pega ventos que empurram pedras. Você, tipo, tem muita coisa no mundo. Então, às vezes, talvez só dar uma pesquisada um pouco mais, assim, dá aquela gulgada, tipo, estruturas geológicas incríveis ou fascinantes, algumas coisas assim, é interessante. Mas o que eu dou uma dica pra você seria o seguinte: comece a construção do seu mundo a partir da sua proposta. Se é um mundo de criaturas fantásticas, na maioria do folclore celta, eu acho interessante você começar a construir a sua região, mas com uma geografia mais celta. Porque como as criaturas elas já estão meio que ambientalizadas dentro da cultura celta, então se você começar ambientalizando o teu mundo com uma geografia celta, você vai conseguir encaixar melhor dentro da distribuição, porque é mais temático, a região, né? Exato, a região celta já tá lá. Já tem o norte, o sul, leste, oeste. Então, existe uma coisa no world building que a gente chama de maximizar e minimizar o mapa. Tanto que se for pegar assim, Game of Thrones, tudo passa em Westeros, que basicamente é uma ilha gigantesca. Mas é uma ilha, se você for parar pra ver. Mas é uma ilha tão enorme que tem neve na ponta, deserto no meio, planície. Se for ver, não existe nenhuma ilha na Terra com esse tamanho. Então, às vezes, você maximizando a região celta para pegar meio que o globo inteiro, você consegue já ambientalizar melhor, porque você já consegue ter isso. E depois você vai colocando algumas estruturazinhas mais interessantes aqui ou ali e tudo mais e tal. E depende também o quanto fantasioso e realista você quer que seja o teu mundo. Então, uma coisa que eu falo bastante no meu canal é a questão dos 5 porquês e no tripé da criação de mundo, aonde que se você quer criar um negócio muito fantástico e fica por isso mesmo, talvez seria interessante você colocar os 5 porquês aí no meio, como por exemplo, por que você colocou isso? Se você conseguir me justificar 5 vezes, você criou uma unidade muito bem firmada, sem tantos buracos. E os 3, e o tripé da criação seria:
se você pudesse resumir a tua criação em 3 palavras ou 3 ideias originais, não necessariamente inéditas, mas, por exemplo, eu criei uma montanha mágica. Beleza, qual que é o tripé de criação dela? Ela flutua, ela tem um pico pra cima e um pico pra baixo, como se fosse um espelhado, e ela se movimenta pra cima e pra baixo durante o dia. São coisas que já existem. O mundo invertido já existe, então pra cima e pra baixo já existe. Uma montanha que flutua, putz, um monte de história fantástica tem montanha que flutua. E uma montanha que se movimenta, que já existe, mas os 3 juntos se torna, entre aspas, original. Então a minha dica para a construção do seu mundo seria, se você quer construir uma coisa celta, dá uma olhada no mapa, no Google, onde mostra para você como que é a região celta, dá uma maximizada, ampliando essas regiões, encaixando onde você quer encaixar, norte, sul, leste, oeste, assim você ambientaliza melhor, e depois vai colocando algumas unidades que sejam interessantes para a tua história. Por exemplo, no podcast que eu fiz com o Zala no meu canal, ele colocou que o Wendigo são as criaturas que ele mais curte, uma das criaturas que ele mais curte. Então, às vezes, por que não colocar então na tua cultura uma caverna aonde fica spawnando Wendigos? Ou uma fonte mágica onde toda criatura que morre lá se torna um possível Wendigo. Então, assim, coloque pontualmente coisas que dê uma justificativa no teu mundo, porém que façam sentido. Sim. Por exemplo, também, o Discworld. Discworld é uma série que o mundo transborda magia. É super mágico na parte do universo onde eles estão. Tanto que o mundo é basicamente um disco em cima de 4 elefantes em cima de uma tartaruga cósmica. Só aí você já consegue ver. Mas aí tem o bioma lá de desertos de água, se eu não me engano é o nome. Porque a água, ela depois do estado de vapor, tem tanta magia que ela passa para um estado físico mágico que ela vira pó. Então, literalmente é areia, só que na verdade é água em pó que tem lá. Então isso aí ficou bem fascinante, esse bioma lá também. Justificativa do seu mundo e pesquisar coisas incríveis da vida real. Agora, Gabriel Batista perguntou: o que vocês acham sobre escrever histórias que se passam em, entre aspas, nosso mundo, só para treinar narrativa antes de se aventurar em criar um world building mais trabalhoso? Atraso ou vantagem? Mano, pra mim, qualquer tipo de estudo é vantagem. Pra mim, atraso é só preguiça e jogar coisas com a barriga. Então, assim, e eu acredito que vai mais na questão de perfil, tá, Gabriel? Por exemplo, eu tenho um colega que ele escreve histórias de fantasias incríveis, só que ele é mais do estilo espada-feitiçaria. Tem muito mais no medieval, no batalha de espadas, uma mágica ou outra, que é uma mágica, assim, bem pontual, por exemplo, uma alquimia um pouco mais avançada, ou talvez uma manipulação mental ou de mana, alguma coisa um pouco mais simples, e é maravilhoso. E se você for ver as histórias dele, você fala assim, putz, isso é a cara da Grécia Antiga. Nossa, isso parece muito Londres vitoriana. Você percebe muito qual é a relação do nosso mundo nas histórias dele, mas você percebe o quê? As referências, as relações, porque é tudo fantástico. Então eu acredito que seria mais uma questão de perfil. Mas claro, obviamente, sempre criar um mundo mais parecido com o nosso é bem mais simples, porque as referências são bem mais próximas. Mas eu acho que vai muito da sua proposta se você se sente mais à vontade em começar algo pequeno. Porque, por exemplo, a minha criação de mundo é do menor para o maior. Eu sempre começo numa cidade, que vira uma região, que vira um país, que vira um continente, que vira um planeta inteiro. Tem gente que começa de fora para dentro. Então vai também do seu perfil de construção. Então eu acho que é mais na questão de como você estrutura, como você se sente melhor, e caso você não se sinta preparado para construir a sua obra-prima, constrói mundos menorzinhos, vai testando para ver se é aquilo mesmo que você faz, gostou, implementa no teu mundo. Uhum. Sim. E ainda mais que pegar e criar um mundo bem mais parecido com o nosso também é uma estratégia que chama cultura análoga. Porque daí você tira tanto o foco do mundo e coloca mais na história. É aquele familiar que ajuda o cara a atingir a suspensão da descrença pra ele gostar do resto da sua história. E daí vai ser mais rápido de fazer o mundo e tudo mais. Quantas histórias que a gente vê por aí que não é baseado, por exemplo, na era medieval? Toda a história praticamente ou uma coisa mais asiática e simples, ou qualquer outra coisa assim. Pegar uns lugares tipo a Grécia, assim, achei mó legal, que normalmente a gente não vê tanto. E lógico, dá pra você se basear nessas culturas
e mesmo assim você dá um twist, né? Um toque a mais nessas culturas que não tem na vida real. E daí você deixa, mesmo que é uma cultura mais familiar, você faz o leitor sentir fascínio com essa novidade que você colocou nessa cultura. Então, qualquer forma aí que você for fazer é totalmente válido, cara. Exatamente, tanto que você for pegar, por exemplo, Stranger Things, é fantasia, passa nos Estados Unidos, é claramente isso, mas é fantástico. Aquela série lá, o American Gods, mesma coisa. Crepúsculo, apesar de muita gente não gostar, é fantasia também e passa totalmente no mundo real. Eu acho assim que vai muito da tua proposta, do que você quer fazer. Se a sua proposta é fantasiaona, putz, mete bronca. Se você quer começar um pouco mais simples por medo ou por falta da técnica, faz pequenininho, faz uma ilha fantástica, faz uma cidade fantástica, uma vila, e depois cresce e testa. Eu acho que o teste é a melhor coisa. E se você está pensando nesse seu mundo para uma campanha, mestra algo nesse mundo, porque às vezes os seus jogadores vão também trazer para você ideias e percepções que às vezes você não estava pensando e é super legal e vale a pena fazer uma adaptada para o que você quer ou adotar a ideia por 100%. Eu acho sempre muito válido o experimentar. Bem, Oscar Watcher perguntou: estou focando muito no world building baseado no mundo real. Um suspense militar muito baseado na saga Tom Clancy do mesmo autor. Os livros, não os jogos. Queria dicas de como posso trabalhar no world building desse tipo, se é possível uma certa liberdade ou se estarei preso a uma narrativa totalmente fechada e arquitetata. Sou um misto entre arquiteto e jardineiro. Cara, eu tive uma discussão uma vez com um colega meu que a gente estava discutindo se existe a pessoa 100% arquiteta, 100% jardineira, ou todo mundo é um misto, porém um misto assim, tendenciado, tipo talvez um 90-10, um 80-30, um 50-50, e a gente chegou numa conclusão que tipo, todo mundo é arquiteto em alguma coisa e jardineiro em outra. Por exemplo, eu sou tão fascinado por world building que eu dificilmente arquiteto coisas de world building. É muito mais jardineiro porque as informações já estão lá. Porém, quando eu quero escrever uma plot e desenvolver um personagem, eu tenho que arquitetar esse personagem, arquitetar essa história, porque senão o negócio não vai. E, em compensação, esse meu colega, ele é totalmente jardineiro nos personagens dele, ele deixa os personagens ir crescendo no decorrer da história, porém, se o world building dele não for arquitetado, fica uma porcaria. Então, assim, o que eu vejo? Todo mundo é meio que um misto, mas às vezes é um 90-10 ou um 50-50, depende muito do perfil. Mas, o que eu trago pra você nessa questão da liberdade ou estar preso na narrativa, eu vejo 3 pontos. O primeiro ponto vai ser qual que vai ser o teu público. Né? Seja você escritor, seja você mestre, quem vai ser aquele que vai vivenciar a tua história? Se for uma história onde o público ele é mais do estilo sci-fi, eu acho que talvez liberdade poética para quem curte sci-fi é meio complicado porque eles gostam mais de uma coisa mais fidedigna. Se o teu público for mais para fantasia, a liberdade poética ela é muito mais aceitável porque a fantasia permite isso. Então eu acho que o que seria interessante é você entender qual que é o público que você quer abranger, se vai ser um mais o outro. E tem aquele ponto importante que eu gosto de trazer para as pessoas que é histórias referenciadas e histórias baseadas. Tanto que até a gente fala, baseados em fatos reais. O baseado em fatos reais é uma história onde a história ela é quase que idêntica à original, porém com umas pequenas modificações para aquele tipo de mídia, livro, filme, documentário. E algo referenciado, você tirou a ideia de alguma coisa e criou em cima. Tanto que, por exemplo, o Toby, o elfo doméstico da J.K., é um elfo referenciado. É a referência de um elfo tradicional, onde tem magia, o formato da orelha, patati patatá. Mas... então ela dá uma... você pode, tipo... você não fica tanto incomodado com elfos tipo Toby, porque é uma referência. Mas se você fala que é um elfo baseado no elfo do Tolkien e dá uma liberdade poética muito forte, isso talvez quebre um pouco o teu público. Então o que eu vejo? É mais do tipo, para arquitetar uma história, você entender onde você quer chegar, qual que é o teu público, e se você quer basear, referenciar e encontrar o seu estilo. Eu acho que tem que começar por aí, você entender qual é o teu público e como você gostaria de trazer essa ideia para o seu público. Sim, e também no caso de ser bem baseado no mundo real, se você realmente está querendo fazer um negócio que é bem parecido mesmo com o mundo real, ou talvez até mesmo no mundo real, lógico que tem como ter liberdade. É só você ver os Vingadores, por exemplo, é baseado no mundo real, mas olha, tem um monte de coisa. Mesmo se a sua história for mais séria, de suspense militar, só você ver aí outros filmes que são assim, mas tem umas outra pegada com mais
liberdade poética, até meio ficção científica, talvez. A questão de ser baseado no mundo real é que você vai precisar daí fazer uma pesquisa do local onde você vai ambientar a sua história. Se, por exemplo, no Japão, por exemplo, não faz sentido você fazer os caras andando com um sapato dentro de casa, se cumprimentando com um aperto de mão e comendo com garfo e faca, entendeu? Então, ainda mais se for uma fantasia, ou melhor, um livro histórico, né? No mundo real precisa de mais pesquisa ainda. Então, acho que a única, talvez, coisa mais presa, entre aspas, seria isso daí. Mas lógico que mesmo assim vai ter mais liberdade poética na sua narrativa. Sempre dá pra pôr. Exatamente. E você que tá todo esse tempo aqui com a gente, ama o que a gente faz, essas dicas estão te ajudando muito a criar o seu mundo, escrever seu livro e jogar e mestrar sua RPG, eu e o Gaku estamos trabalhando o dia inteiro no canal para sempre trazer o melhor conteúdo mais completo e prático para você. E esse é o nosso único projeto, então a gente realmente precisa muito da sua ajuda para conseguir continuar com o canal. O Gaku, inclusive, até pegou um burnout, que é quando você fica louco e doente de tanto trabalhar. E tanto que eu tava fazendo uns vídeos sem ele para conseguir tirar uns dias de descanso, né? Ele poder descansar um pouco para voltar e continuar trabalhando o dia inteiro no canal. E então, você já vê que a gente tá mesmo 100% focado aqui, de corpo e alma, e a gente vai continuar assim para sempre, até o nosso computador explodir ou algo assim. Então, por isso eu te peço para virar membro do clube do canal, clicando aí embaixo no botão Seja Membro. Com só R$3 você já dá essa baita força pra gente, tá sempre aqui produzindo conteúdo. E além disso, você recebe muitas recompensas, tipo vídeo antecipado, eu priorizo os temas que você escolher para eu fazer os próximos vídeos e podcasts, você tem prioridade no Lendo dos Inscritos e muito mais que você confere clicando no botão Seja Membro aí embaixo. Fora que como tem um vídeo para membro e um vídeo público por semana pelo menos, então você vai ter um vídeo extra toda semana. Então confere aí as recompensas que o Gaku estamos te esperando lá na comunidade dos membros. Samuel Lima Santos perguntou: como deixar a economia mais intrincada e mais realista, de forma que até os players consigam administrar feudos? E também estou pensando em fazer com que algumas raças se utilizem de outros metais na cunhagem de moedas. Exemplo, humanos usam cobre, prata e ouro. Anões usam bronze, titânio e mistril. E assim vai. Isso pode ser uma adição interessante ou tende mais a atrapalhar? Olha, vou dizer pra você. Política, economia, sociedade, cultura sempre agrega. Na minha opinião, sempre agrega. E assim, pegando exemplos de colegas meus, tanto em mestres quanto em escritores, tem um colega que ele trouxe uma proposta que aconteceu no século XIII, se eu não me engano, e ele transportou isso para o mundo dele, aonde ele fez uma proposta que assim, um reino estava pobre, ele tinha pouco ouro, mas tinha umas pedras que pareciam um lápis-lazuli abundante, então o rei começou a falar que os mercadores poderiam pagar as dívidas do reino com lápis-lazuli. E com isso, aos poucos, as pessoas começaram a parar de usar ouro, porque o lápis-lazuli valia muito mais a pena para pagar os impostos, e usavam o ouro apenas para comércio externo. Depois de uns 15 anos desse forma, nesse reino não se usa mais ouro, apenas lápis-lazuli, ou seja, você é obrigado a fazer a troca da moeda nos guichês de fronteira, porque ninguém lá dentro aceita ouro. Se você for comprar por ouro, os preços são estupidamente mais altos. Por quê? Pra fortalecer a economia interna. Então assim, cara, eu acho válido pra caramba você colocar a economia. E o que eu acho mais interessante é o seguinte: se você é uma pessoa, por exemplo, eu sou biólogo de formação. Então, pra mim, colocar criaturas fantásticas, criar criaturas fantásticas, pra mim, é 2 palitos. Pra minha colega que é economista, ela coloca, tipo, economia nas histórias dela que você nem percebe. Ela colocou imposto de renda e INSS numa história fantástica. E ficou muito bom. Então eu acho assim que, tipo, se você não é um especialista, é interessante você dar uma estudada pra você saber o que você pode encaixar melhor ou não, mas particularmente eu acho muito válido. Ainda mais que, se os humanos usam cobre, prata e ouro, anões, o bronze, titânio e mitril e assim por diante, tem um vídeo meu no meu canal que eu falo sobre economia no mundo fantástico, onde fala um pouco sobre essa questão
dos tipos de comércios onde você pode fazer essa transição. Por exemplo, se os humanos na região X são muito mais poderosos que os anões, eles aceitam que seja comprado com bronze, que é, entre aspas, a moeda anã. Só que é uma moeda hiper desvalorizada, mostrando um poderio político, um poderio cultural, social muito grande. Ou, por exemplo, os draconatos que usam as próprias escamas como moedas, mas não valem porcaria nenhuma em qualquer outro reino. Então os draconatos têm que se depenar totalmente para trocar o peso das escamas em moedicas para poder se alimentar. Olha o nível de mutilação para a pessoa poder comer um pão. Bem profundo, então, assim, acho é bem profundo. Então, você pode, abordar de uma forma hiper interessante, sociocultural, não apenas econômico, e até mesmo utilizar, caso você queira transformar isso numa campanha de RPG, utilizar algumas conversões de moedas que já existem no livro do jogador, no livro do mestre, e adaptando dentro do seu sisteminha, onde você pode fazer com que os jogadores se tornem administradores tranquilamente. Nossa, vai dar uma dor de cabeça sempre os jogadores se de repente uma moeda começa a ser desvalorizada, uma moeda de um feudo e a outra começa a ser mais valorizada, hein? Fazer os cálculos doidos. Mas, assim, essa questão mesmo de economia eu não entendo muito. É mais você, Rafael, mesmo, que realmente é nerd nisso. Eu normalmente não me foco tanto em economia, eu foco mais na parte mais cultural mesmo. Mas dicas de economia, até onde eu vi pesquisando, vendo até alguns fóruns, né, do Reddit, de World Building e tudo mais, parece que o que deixa uma coisa ser valiosa para ser dinheiro é que tem o bastante para conseguir ser no uso comum, mas não tanto a ponto de ser desvalorizado. Essa coisa, ela, se eu não me engano, também ela é durável e é difícil de você reproduzir. E, cara, tem vários tipos de dinheiro que existe no mundo, não só de metal, mas, por exemplo, teve uma época que a China usava placas de chá. Você literalmente toma o seu dinheiro, bebe o seu dinheiro. Teve também várias, acho que na África, que o pessoal usava como dinheiro conchas. Porque concha tem bastante. Concha não dá para você refazer uma concha, fabricar. Toda concha é diferente, surge naturalmente. Dá pra você... E dura, concha dura. Tinha também uns círculos, umas roscas gigantes de pedra que o pessoal usava como dinheiro. Daí ele só falava assim, não, então eu te pago aquela ali, aquela rosca agora é sua. Lá numa ilha aí, acho que da Polinésia. Aí o cara falava, tá bom, então agora aquela rosca é minha. Daí todo mundo acreditava. Basicamente um negócio assim. Também daí tem uma história que essa rosca, ela caiu no fundo do mar, e mesmo assim os caras falavam, tem uma rosca no fundo do mar, então ela é uma rosca, então ainda tá valendo. Entendeu? Dá pra você brincar muito com essas coisas de moeda e tudo mais no seu mundo. E eu até iria falar sobre economia de sociedade mais tribal, que eu tava lendo o livro do Jared Diamond sobre, que é o cara que também escreveu Armas, Germes e Aço, que eu amo. Mas é melhor não entrar muito nisso aí não, é melhor fazer outro vídeo sobre isso, sei lá. E também nessa questão de metal, mesmo se de repente o metal, você quer que seja diferente, mas de repente você ainda quer usar cobre, prata e ouro, mas você quer que seja diferente, por exemplo. Cara, tem ligas de cobre, prata e ouro que ela muda a cor e fica bem da hora. Por exemplo, tem o ouro verde, que é o eletro, que é a liga de prata com ouro. E dependendo da composição, fica verde. Uma moeda verde de metal. Tem o ouro rosa, que é um ouro com cobre, dependendo da liga, né? Tem também uma técnica, que eu esqueci agora o nome, é uma técnica japonesa, que eles misturam essas ligas e daí eles fazem cozinham o metal e daí isso cria uma ferrugem desse metal colorida. Então, por exemplo, tinha uma liga lá, eu não, acho que era de ouro rosa. Depois de fazer isso, ficava um azul escuro, tipo aquela cor preta de RGB, de computador, que não é um preto mesmo, é um azul bem escuro. Então, mesmo se aí você, de repente, você quer usar esses mesmos metais, também tem isso aí que você pode fazer, pesquisar aí várias moedas, vários tipos de ligas com esses metais aí, que vai ficar também bem legal pra você. Exato, então assim, respondendo em poucas palavras, porque a gente ficou muito feliz com essas ideias, eu até anotei algumas aqui. Cara, qualquer coisa que você for implementar na tua história, eu acho principalmente interessante você dar uma lidinha um pouquinho sobre, ver um pouco como funciona os tipos econômicos, como por exemplo o básico de uma região tribal, de um capitalismo, de um socialismo, algo bem simples, um Wikipediazinho só para você ter uma ideia de como funcionaria a cabeça de uma pessoa dessa forma. E existem vários tipos de moeda, o papel moeda, moeda cunhada,
os Kambo, até Cacau. Então, assim, você pode usar... Satecas. Exato, assim, existem diversas formas, onde, o sal vale mais do que o ouro porque o sal é raro. As especiarias valem mais do que qualquer coisa porque é rara. Então você pode criar, e o mais legal é que, se você pensar na economia, principalmente pautando na cultura e sociedade daquilo que você está fazendo, é melhor ainda. Que nem eu estava comentando, se a moeda de troca dos draconatos é uma própria escama, olha a questão social, cultural embutida dentro de uma troca de moeda simples. Quanto custa essa espada? Custa 15 escamas do rosto. Olha o que os caras fazem, entendeu? Cara, ser assaltado aí é tenso, hein? Os caras literalmente te amarram e tiram suas escamas, velho. Exatamente. Então, olha que legal. Do tipo, por exemplo, a escama do draconato vale mais do que ouro na terra dos humanos. Então, imagina um ciclo de campanha que você pode fazer, porque foi sequestrado um grupo de draconatos e levados para terras humanas para pegar as escamas e vender com material vivo de moedas. Olha o nível do negócio. Muito foda isso que você falou, muito foda. Bem, então, próxima pergunta, Felipe B perguntou: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô desenvolvendo um cenário meio Dark Fantasy que passa uma sensação tipo The Witcher, com um sistema de magia nebuloso e que abrigará uma campanha de espada e feitiçaria em D&D. Porém, o sistema de RPG apresenta várias magias que podem vir a quebrar a imersão do cenário. Então, como posso adaptar o sistema de magia? O meu medo é que, caso eu corte muitas magias, os jogadores não se sintam interessados por jogar com classes mágicas. Pergunta bônus: como vocês classificariam o universo de The Witcher? Dark Fantasy? Eu vou respondendo primeiramente, pra mim, The Witcher é Dark Fantasy. Não sei se pra você é, mas pra mim, entra como Dark Fantasy. Sim, eu não cheguei a ler o livro ou jogar, foi o Gakko que jogou, mas até onde eu vi que o Gakko tava contando do jogo e da série, é bem Dark Fantasy, sim. O livro é bem mais Dark Fantasy do que a série e do que o jogo, porque por ser livro, ele tem uma liberdade de produção de história um pouco mais do que um jogo que é meio que aberto e uma série que é aberta. Então, assim, o livro eu acho bem mais Dark Fantasy, mas o jogo e a série eu acho uma fantasia dark, acho, mas não tão dark quanto o livro em si. E, cara, sobre o mágica quebrada. Eu acho que indiferente se seu sistema é nebuloso, ele é pesado, ele é leve, é racional, irracional, eu acho que o mais importante é você pegar um pouquinho a base do sistema mágico trazido pelo Brandon Sanderson, que são as questões dos limitantes e fraquezas. Então, assim, você pode colocar uma mágica hiper quebrada? Pode, mas coloque consequências para que vale a pena o cara fazer isso. Então, por exemplo, uma bola de fogo de 40 metros de raio. Pô, que negócio roubadaço. Mas o que custa isso? Simplesmente estalar o dedo e acabou? Aí realmente quebra demais, mas se você colocar limitações do tipo, pra fazer isso é uma vez por campanha, então o cara tem que realmente saber usar aquele momento épico de usar aquela puta bola de fogo, ou colocar restrições, condições, eu acho que, na minha opinião pelo menos, um sistema de magia é muito mais da hora, não o que ele faz, mas quais são as consequências e as limitações daquilo, porque isso torna muito mais dá muito mais importância pra magia do que simplesmente você, gastei um slot de magia e acabou. Então, assim, ao meu ver, o primeiro ponto mais importante pra você não quebrar tanto a imersão quanto a própria magia são as limitações e as condições de uso. Sim. É sempre importante isso aí também. A minha dica agora na questão de o sistema ser mais nebuloso, tentar juntar isso com D&D. Magia nebulosa é que você não consegue prever o que ela vai fazer. É que você, basicamente, ela pode fazer de tudo, entre aspas. É muito bom aí colocar essas limitações também. No caso dos jogadores conseguirem usar, eu diria que você teria que usar daí a primeira lei do Sanderson, que é você mostrar o que a magia faz antes de você conseguir usar ela. Então, os seus jogadores... D&D também é assim, o maguinho, ele tem lá o feitiço que ele pode usar no dia, então você, por exemplo, falaria pro jogador mago, você sabe magias que geram, por exemplo, esse efeito aqui, e você você conjura elas de um jeito mais ou menos esse. Talvez, como é nebuloso, daria pra você dar uma liberdade maior de como o jogador vai conseguir soltar essa magia, e o efeito você pode ser mais aleatório no sentido de que uma vez o efeito faz tal coisa e outra vez ele faz essa coisa mais exagerado, ou por algum motivo o efeito não deu certo ou algo assim.
eu não sei direito como funcionaria no jogo. Quanto à questão do D&D, olha, eu até falaria, eu tenho meio que uma certo... Eu não conheço muito D&D, eu joguei, pra você ter noção, assim, eu joguei D&D uma vez com o Sr. Fox e com o Gá, mas a gente percebeu, tipo, cara, D&D é o que a gente joga e o que muda é que o combate é mais lento e tem mais regras pra você decorar. Tipo, a gente não jogou tanto, mas eu não senti tanto uma diferença realmente de D&D pra Might Blade 3, que é o que a gente sempre jogou desde sempre e estamos jogando até hoje. Então, eu até falaria pra você ver o sistema do Might Blade 3 ou até o do Tio Nitro, que é o mais 2d6, porque esses sistemas eles são bem mais livres e fáceis de adaptar para homebrew, tem uma grande liberdade e, por exemplo, o Might Blade 3 ele é muito fácil de você criar magia, colocar o status da magia, os efeitos dela e mexer com classes, dá para formar também uns combos muito legais, tipo o Kumandrake, personagem do Sr. Fox, é um necromante, feiticeiro, porradeiro, bombado, então realmente tem muita coisa que você pode fazer. Assim, lógico, se você quiser jogar D&D, jogue, mas até dá uma olhada no Might Blade 3, Felipe. É de graça, tem lá o site deles, mightblade.com, e também tem no Coisinha Verde, o site deles. Uma coisa que é interessante realmente você às vezes ver um sistema diferente, porque como o D&D ele é mais pautado em muitas regras, sim, você pode começar num sistema mais simples, aonde você depois só adapta. Por exemplo, eu tenho um sistema que eu joguei no começo, quando a gente estava fazendo a imersão de uma colega nossa, a gente estava jogando Tagmar, que é um RPG brasileiro. Se você curtir jogos diferentes, procura Tagmar 2, é bem legal, tipo, é um sistema relativamente simples, para quem é iniciante é muito bom, e é muito mais fácil também de você modificar classes, porque são poucos atributos de coisa e é muito tabelado. Então, você sabe que os valores, as coisas já estão meio que pré-definidas, então você só altera dentro do que você quer. E depois que você fizer essas alterações, você incorpora no D&D. Às vezes, né, como o Zawa colocou aqui, às vezes você pode até achar que vale muito mais a pena o seu sistema se encaixar nesse outro sistema do que no D&D clássico, apesar de que, mas D&D, porque tem toda essa história. Eu sou fã pra caramba, eu gosto de D&D pra caramba. 90% das minhas campanhas são nesse. Mas é sempre muito bom você ver outros, porque foi jogando Vampira Máscara que eu consegui deixar as minhas campanhas de D&D mais pro dark, mais políticas. Foi jogando, por exemplo, Tormenta 20, que eu consegui criar uma relação maior entre raças e classes, porque cada RPG tem o seu peculiar, e às vezes, se você é tão fã de D&D, conheça os outros para pegar os buracos que o D&D tem e você preencher com essas outras pequenas coisas que você vai pegando nos outros sistemas. Sim, e se eu não me engano tem até D&D que é mais simplificado, que eu não lembro agora o nome, mas tem umas versões de D&D também que é mais simplificado. Wellington Oliveira, de novo, perguntou: criei um mundo baseado na mitologia judaico-cristã e lá se fala que as línguas foram divididas por causa da Torre de Babel e por assim vai. Mas no meu mundo não há esse evento. Seria uma boa ter todo um mundo com uma língua só? Um proto-indo-europeu talvez? PS, sou péssimo com conlangs. Cara, quando eu vi essa pergunta, eu já fui caçar os meus livros de Conlang pra tentar convencer o Wellington de fazer umas. Mas responde. Mas vamos focar na pergunta dele. Cara, existe uma coisa assim que, se você quiser um bate-papo mais focado sobre essa questão de línguas, tem um vídeo que eu faço no meu canal, uma conversa que eu tenho com uma menina chamada Luluzinha. Ela tem um canal e ela é estudante de línguas, de letras, né? E a gente fala bastante sobre essa questão da inserção de línguas no RPG. Então depois dá uma passadinha lá que você vai curtir pra caramba, bate-papo completo pra caramba. Inclusive tá aqui no card, na descrição, esse aí da Luluzinha sobre línguas e também o da economia, que o Rafael falou antes, lá na parte de economia. Se não tiver aqui no card, porque de repente não dá pra colocar mais card, vai estar na descrição com certeza. O legal desse episódio é que tem cards pra todo mundo, né? Porque a gente vai responder as perguntas e vai fazendo. Basicamente. Então assim, cara, quando a gente fala de língua de RPG, basicamente por que existe a língua comum? Simplesmente pra você poder falar uma língua só
com todo mundo da mesa. Essa é a grande importância da existência da língua comum. E há línguas diversas, o élfico, o dracônico, o abissal e tudo mais e tal, dentro do D&D mais especificamente, serve mais pra do tipo, o mestre quer fazer uma campanha que o vilão é um dragão e alguém fala dracônico. Então, para poder colocar essa informação pro jogador. Basicamente, é meio que uma desculpinha do mestre poder dar algumas informações para um ou outro jogador porque ele fala uma língua X. É interessante. E se você for ver, bem que isso. Eu dificilmente eu vejo, por exemplo, alguém que fala dracônico chegar na mesa e fazer desculpa, esqueci que ninguém fala dracônico aqui e começa a falar o comum. Eu acho que falta às vezes um pouquinho desse material. E então assim, e se você for pegar, por exemplo, o próprio os Avengers, tem alien pra tudo que é lado, tem bicho pra tudo que é lado e todo mundo fala inglês. Não é? Do tipo, você pega animes... Foda, né? Você pega animes como Dragon Ball, que tem alien pra todo lugar e todo mundo fala japonês, você passa batido porque, imagina só, colocar legenda pra todo mundo, criar conlang pra todo mundo, pra poder ser mais realista, entre aspas. Então, Wellington, eu acho que a sua pergunta vale muito bastante com o que a gente já respondeu lá atrás, sobre a questão da referência e baseado. Então, assim... Se você quer realmente que a tua história seja muito forte, a mitologia judaico-cristã seja muito forte na sua história, talvez você possa ressignificar a Torre de Babel. Não necessariamente você colocar que a Torre de Babel foi a construção onde Deus deixou todo mundo com língua diferente. Você pode colocar, por exemplo, que a Torre de Babel, na verdade, no teu mundo, foi um evento que não fez com que as línguas mudassem, mas foi um tratado de guerra mundial, onde ninguém mais se fala, porque não foi feito, né, ninguém, tipo, tá todo mundo em guerra mundial. Então, ao invés de eles não falam a mesma língua, literal, eles não falam a mesma língua, entre aspas, política, né? Eles não se conversam, como se eles realmente não pudessem conversar um com o outro. Então, assim, você pode ressignificar a Torre de Babel, deixando uma língua só. Tipo, é o mesmo povo, só que você ressignificou o evento. Ou você simplesmente falar assim que na tua realidade não chegou a esse ponto. Você pode, por exemplo, falar que a tua história aconteceu no período antes da Torre de Babel. Por isso que todo mundo fala a mesma língua. Então você pode tanto colocar historicamente, temporalmente, ou ressignificar momentos. Sim. E, assim, normalmente quando eu vejo um mundo que só fala uma língua só, ou, por exemplo, o D&D que tem essa língua sempre comum, mesmo sabendo que isso é bom pra desenvolver a história, senão todo mundo ia ficar falando tudo bizarro e não ia dar pra avançar a história, eu ainda quebra a minha imersão, sendo sincero, quando eu vejo isso. Eu gosto mais, jogando RPG principalmente, que, tipo, tem meu personagem tá numa cidade agora, num reino que eu não falo nada. Então, só o outro personagem do Sr. Fox, o Mandrake, consegue entender aí e traduz pro meu. E se ele não soubesse, a gente ia ter que contratar um tradutor, por exemplo. Igual aconteceu uma vez. Então, eu acho muito mais da hora quando acontece isso, em vez de ter um idioma comum que todo mundo fale. Ainda mais quando a gente interpreta a nossa língua, que, eu não se engano, o Zarudiano é literalmente isso. Então a taverneira gostosa tá falando assim com você, se você é de outra região do mundo. Mas eu achei que no seu mundo faz totalmente sentido aí todo mundo falar dessa uma língua só, já que é baseada no judaico-cristão, ainda mais com essas modificações da Torre de Babel. Lógico que não precisa criar com Lang, mas se você quiser criar, aí vai fundo. Já desse proto-indo-europeu, acharia até interessante você pesquisar sobre o proto-indo-europeu para você se basear nela. Inclusive, proto-indo-europeu gerou até Índia, cara. Indiano e as línguas que a gente fala aqui, tudo proto-indo-europeu, cara. Que loucura. Exato, e às vezes você não precisa construir, porque uma das bases da Conlang não necessariamente é você estruturar uma língua por completo. Obviamente, se você pega todas as regras, é legal pra caramba. Mas você pode começar simplesmente com utilização de palavras novas ou ressignificar outras. Você pode, por exemplo, colocar que na tua terra a galera não sabe o que significa ódio, porque todo mundo é bondoso. Ou numa terra onde só existe ladino, cooperação e amizade são palavras que ou não existem, ou eles colocaram outro significado, porque pra eles, o que significa amizade numa terra onde
esse significado abstrato não existe. Então você pode fazer pequenas modificações que deixam o bagulho incrível. Sim. Doug Constantini perguntou como desenvolver um sistema próprio. A gente tem bastante perguntas dessas aqui. Não um sistema pica como D&D, Call of Cthulhu, etc. Mas sim um simples que funcione e que satisfaça todas as necessidades de uma mesa. Mano... É foda, né? Sim. Cara, vou dizer pra você que eu já fiz. Eu tenho um sistema próprio, mas meu sistema próprio eu não criei muito a questão das rolagens. Eu preferi meter logo um D20 mesmo, porque tem várias opções, então a rolagem é D20 mesmo. Mas o meu sistema próprio, eu desenvolvi uma coisa que era legal, que assim, era um RPG de Isekai, né? Mas o que acontece? Meio que as pessoas, elas criavam a proposta de personagem. Por exemplo, Rafa, eu queria fazer um personagem tipo ladino. Então a pessoa criava o background, eu tinha já que uma ficha meio que pré-estruturada mais ou menos do que eu queria que ele fazia, e ele ia descobrindo o que ele é possível fazer. Seria, por exemplo, vamos pegar o D&D simples. O mago no nível 1, ele tem 6 magias diferentes. Só que você que acabou de surgir nesse novo mundo, você não sabe que você é o mago, e muito menos que magias você pode fazer. Então, o cara que é o personagem, ele pensa, putz, eu tô num mundo novo, vou tentar fazer alguma coisa aqui. Aí ele foca numa pedra e junta toda a sua energia e deseja que o bagulho exploda. E dentro da lista de magias pré-determinadas pro que ele queria fazer, tem meio que uma bolinha de fogo e sai. Ou seja, agora ele sabe que ele pode soltar uma bolinha de fogo. Então, o personagem ele vai descobrindo a ficha dele durante a jogatina. Então, assim, como que eu desenvolvi esse sistema? Primeiramente, o que eu quero proporcionar para eles? Eu quero proporcionar uma estrutura mais de combate, uma estrutura mais política. Eles são mais de magia, são mais de roleplay, são mais de porrada. Então você, primeiro, identifica como você quer que os seus jogadores vivenciem as suas histórias. Por isso, aí o sistema encaixa nisso. E o mais importante que eu vejo é quais são os pontos principais de uma campanha: combate, roleplay, estruturação e evolução. Então, se você pegar esses 4 pontos, você cria a partir disso. O que você precisa para que aconteça o roleplay? Cria as regrinhas. E combate? Cria as regrinhas. E evolução? Cria as regrinhas. E o background? Cria as regrinhas. Com isso, você vai construindo isso e vai aos poucos. Se você for ver, Zal, eu não sei exatamente, mas eu acho que o D&D tem uns 20 anos, 25 anos, 30 anos ou mais. Nossa, cara, D&D desde as décadas de 70, se não me engano, cara, tem 50 anos. Então, 50 anos. O cara teve 50 anos pra criar o D&D. E testar e sempre vai tendo atualizar. Mudança. Exatamente. Então, cara, é assim, cria esses pilares do, primeiro, qual tipo de imersão você quer que os seus jogadores tenham e que tipo de experiências você quer que ele tenha. A partir disso, coloque as características básicas, que é roleplay, combate, evolução e os backgrounds. E a partir disso, cria alguma coisa e vai testando com os seus jogadores. Tenta essas rolagens, vê se fica muito quebrado. Agora tenta usar, então, esse modificador aqui. Vai testando, vai criando e com isso vai trazendo para sua mesa. Eu acho que a única forma é isso, porque se o Guy Gygax, que tá lá aos seus 50 anos, ele tem as mesas oficiais, onde ele manda os protótipos e a galera vai testando, é a mesma coisa no seu próprio sistema. Eu realmente não tenho muito o que falar sobre criação de sistema. Só dizer que o Gaku ia fazer tá fazendo, né, um vídeo sobre isso, um vídeo com imagem. E o Sr. Fox, para variar, tem as análises e teorias dele que poderiam ajudar, por exemplo, função do sistema que não é a mecânica que é o pacto mestre-jogador e melhorar a experiência do jogo, adicionar a experiência do jogo, e que até falou uma ideia da gente fazer análise de vários sistemas com base nessas teorias para mostrar. Mas então eu não tenho muito o que falar, não. Bora pra próxima. Pode falar. Não, eu queria falar então assim, para que o nosso amigo Doug, que ele fique esperando ansiosamente para esses vídeos saírem, e quando sair, já corre lá para assistir, para criar o seu sistema próprio. Com certeza. Vai lá. Se saiu já, eu vou tacar na descrição. Bem, mas então, próxima pergunta. Thiago Azaf, de Paula Aguiar, comentou: no mundo que estou criando, as pessoas têm como saber com razoável detalhamento seu destino após a morte.
Também os mortos podem ser controlados e ou convocados com alguma facilidade. Podem falar um pouco das implicações que poderia ter sobre as culturas, seja em questão a religião, filosofia, literatura, etc. Caramba, isso ia ter consequência pra caralho, velho. Cara, exatamente, do tipo assim, se as pessoas têm um saber razoavelmente detalhado qual é o seu destino após morte, só com essa informação você já tem uma gama de coisa, porque, por exemplo, pra galera que é católica, ela sabe qual que é o destino final dela, pelo menos dentro do entendimento dela. Budista, espírita, até mesmo ateu, que pra ele a morte é um fim e fim. É o Oblivion, né? Exatamente. Então, assim, só com isso você já pode criar guerras religiosas, você pode criar culturas pautadas sobre isso. Por exemplo, eles sabem que pós-morte é um nirvana totalmente utópico e maravilhoso. Então, pra eles, pode ser que a morte seja algo tão trivial que a galera morre, não acontece nada, não tem enterro, não tem nada, porque pra eles sabem que é, tipo, algo de boa. Então, você pode criar culturas totalmente diferentes só a partir do que pra eles acontece no pós-morte. Ou, não sei se no teu mundo todo mundo tem o detalhamento real de que acontece. E quando você fala que os mortos podem ser contratados e convocados com alguma certa facilidade, ou seja, necromancia a rodo pra galera... Mano, as implicações são monstruosas. Eu acredito que daria pra fazer um vídeo só disso. Nossa, com certeza. Com certeza. Então, assim, em resumo, eu acho que, sim, primeiramente, você teria que pensar qual que é a visão de cada uma das culturas sobre o acontecimento em si. Por exemplo, existe cultura que é 100% a favor, 100% contra, 50-50, depende da ocasião. Eu acho que o primeiro ponto é você estipular qual é a visão da cultura em cima do ato em si, do ato da necromancia em si. E a partir disso, você vai criando as suas ramificações. Por exemplo, numa cultura que é 100% a favor da necromancia, a religião é assim: galera, pode morrer tranquilamente, porque se morreu a gente traz de volta. Então, assim, tranquilo. Literatura, pode ser uma literatura onde os vilões são heróis porque eles matam as pessoas, não sei. Na filosofia, tem aquela frase, antes só que mal acompanhado. Talvez pra eles é antes morto do que mal acompanhado. Não é? Então você pode trazer muitas coisas. Então eu acho que o primeiro ponto seria você ver qual é a tua concepção dos contratos e ir ramificando ponto a ponto dentro dessa percepção. E pegando a primeira parte da pergunta, que seria o destino do pós-morte, seria primeiramente entender se todo mundo conhece o pós-morte real ou se é que nem acontece no nosso mundo, onde cada religião tem o seu pós-morte diferente. Verdade. Talvez teria... Exato. Então, assim, eu acho que é importante primeiro você ver como que é esse pós-morte, se todo mundo sabe igual ou se existe uma diferença, e depois ver esse ponto de como as culturas veem a necromancia e aos poucos ir criando essas ramificações a partir de uma realidade. E uma coisa que eu falei no meu vídeo de tecnologia, que tem um pouco a ver, que é o seguinte: a tecnologia ela evolui a partir da necessidade e do ambiente. Então, por exemplo, se a necromancia num certo local é muito mais bem vista, o aprofundamento da questão morte é muito mais avançado do que num povo que abomina a necromancia. Então eu acho que vai muito de como você quer pautar essa necromancia nessas culturas e a partir disso ir pontuando um a um, aos poucos, dentro dessas, primeiramente nos extremos, 100% contra, 100% a favor, e aos poucos ir criando as suas nuances intermediárias. Sim, sim. E tipo, uma coisa que eu pensei também, se de repente também depende do pós-vida, do caso, o pessoal sabe que pós-vida é do bem, ou se eles acham que o pós-vida
Tem algumas obras que o pós-vida ele é simplesmente um inferno e todo mundo vai se ferrar no final. Se o pessoal souber disso, basicamente tudo vira uma anarquia. Tipo, mano, eu vou morrer de qualquer jeito, vou pro inferno, então vou me divertir aqui de qualquer jeito no mundo vivo também, por exemplo, uma implicação. Se for um negócio mais de boa, o cara pode até, de repente, ele simplesmente ele quer fugir de casa e ele se mata. Tipo, daí, sei lá, o pessoal encontra o cara lá que se matou lá, daí o cara fala, que safado, o cara fugiu aí, não vai pagar o imposto aí, que safado, nossa, vou convocar aqui ele de novo só pra dar umas porradas nele, com um ferro mágico que bate em fantasma, umas coisas assim. A consequência também que eu lembro mais é a de conhecimento eterno. Imagina o Brandon Sanderson, morto, mas conseguindo escrever ainda. Por toda a eternidade, melhorando cada vez mais, conhecimento se acumulando. E você basicamente, você falou já muita coisa aí do pós-morte, com várias nuances que, Rafael, que seria de consequência. Acho que eu não tenho muito mais o que falar não. Mas, cara, faz um brainstorm, pensa em tudo, pega várias áreas do seu world building e faz um brainstorm de como afetaria tudo e daí você, qualquer coisa, desenvolve mais. Basicamente isso. Bem, agora o Missman comentou: como criar um mapa e como fazer que esse mapa tenha todos os recursos necessários para uma boa aventura e história. Cara, aí eu coloquei no post perguntando pra ele se ele queria técnicas de criar um mapa, cartografia mesmo, ou se queria dicas para construir o mapa em si, né? A disposição das coisas e tudo mais e tal. E ele respondeu pra mim, sim. Ou seja, eu acho que ele quer os dois. Deve ser. Né? Então eu acho que ele quer os dois. Então vamos por partes. Cara, pra construir um mapa, seria a mesma coisa que no outro nosso colega. Daria pra fazer um vídeo inteiro sobre isso, que vai sair. Então espere que logo vai sair no meu canal um vídeo sobre mapa. Quando sair vai Mas se você tá muito apressado e o teu inglês é muito bom, existe um canal só de mapas, tá? Mas basicamente, cara, seguinte, para criar um mapa fantástico, você pode fazer de várias formas. Eu vou pedir pro Zawa deixar um livro. Não, na verdade já tem aquele do World Building de mapa lá, o Mapping. Mapping? Tem um PDF de World Building que eu acho que você já coloca no... Magical Society Guide to Fantasy Mapping. Inclusive tem na minha página do blog de top livros recomendados, lá tem o link para você conseguir pegar o livro. Eu explico lá como você pegar, é grátis, totalmente grátis. Bem completo, é muito bom aquele livro. Eu usei ele para basear também a criação do meu mundo. Vou deixar o link aí do livros recomendados na descrição para você pegar. Então, tipo, é bom, mas é aquela coisa, cara, o problema disso é que é tudo em inglês. Mas, então cara, é um bom motivo para começar o inglês, né? Se bem que, cara, o Google Tradutor tá ficando cada vez melhor, cara. Eu até falo, vai com o Google Tradutor que o negócio tá ficando bom. Pra você ter noção, quando eu tava estudando japonês, eu falava tipo, nossa, consegui entender aqui essa frase toda legal aqui, consegui fazer essa tradução. Aí eu tacava no Google Tradutor pra traduzir, pra ver se eu fiz certo. O negócio dava uma tradução muito melhor e mais organizada do que a minha. Então eu ficava tipo, porra... Me humilhava o Google Tradutor, então o bicho tá ficando cada vez melhor. Usa o Google Tradutor, não é desculpa ser um negócio em inglês. Exatamente, ainda mais que o inglês é uma língua tão popular, então a galera realmente foca nisso. Sim. Então tem isso, mas só pra dar uma dica rápida pra você. Cara, é o seguinte, existem algumas técnicas rápidas de você construir um mapa, que é, por exemplo, a técnica da nuvem, onde você olha uma nuvem e desenha a nuvem no teu mapa e faz várias nuvenzinhas. Tem a técnica do feijão, você joga um bando de feijão e faz o contorno dos feijões fazendo seus continentes. Existe se você manja de Photoshop, você pode pegar o mapa mundi e ir colocando um país em cima do outro e pegando só o contorno final. Então existem várias formas de você fazer randômico. Caso não, existem vários sites onde criam mapas randômicos, que você vai só clicando e vai produzindo. Então, se você jogar, por exemplo,
Map Creator RPG no Google, você vai achar vários sitezinhos que ajudam nessa construção mais básica do seu mapa. Então, e com isso você vai adotando algumas peculiaridades. E fazer mapa, cara, é bem difícil, tá? Existem algumas regrinhas de cartografia que deixam o teu mapa mais completo, mas calma aí que quando sair o vídeo completo a gente dá um upload aqui. Mas um bom mapa para uma boa aventura na sua história, eu acho que assim, um bom mapa, ele é aquele mapa que faz com que o objetivo seja cumprido. O mapa que você quer é um mapa para chegar em tal lugar, o caminho tem que estar bonitinho. Você quer mostrar para eles a dungeon tem que estar bonitinha. Então, o mais importante para deixar o mapa com todos os recursos necessários para uma boa aventura é o que é preciso para a tua aventura. Isso, deixa no mapa. Basicamente é isso. Você mostrar aquilo que é preciso para o teu jogador rolar o negócio. Uhum. As nuances do mapa é um pouco mais difícil. Eu vou usar o linkzinho do canal do cara, mas que ele tem mapa pra caramba, ele tem até técnicas, essa técnica que eu mostro dos feijõezinhos, ele até ensina lá também. Ele faz um passo a passo de como você até desenhar bonitinho o riozinho, algo bem mais simples, então dá uma passadinha no canal dele pra ver como funciona. Não entendo inglês e é vídeo, mas só o visual você já consegue ter uma ideia bem boa de como ele vai estruturando. E, cara, e como qualquer outra coisa, treino, procura no Google, joga lá no Pinterest, no Google Imagens, Fantasy Maps, porque assim você consegue ter uma noção maior e rouba um pouquinho aqui, rouba um pouquinho ali, né? Transforma aqui com lá. E com isso você vai pegando um pouco as nuances, como qualquer treino de desenho ou world building, vai testando, vai treinando, vai criando e vai mandando. Sim. Cara, basicamente a única dica que eu teria pra isso agora, assim, eu prefiro muito mais dar essa dica se eu tiver, no caso de como criar um mapa se for em mídia visual, mas eu diria mesmo pra você pegar o Guide to Fantasy Mapping e pra você pegar esse canal aí que tá na descrição que o Rafael vai me passar. E, cara, basicamente isso, ultimamente eu tô sem muita dica pra dar, porque eu sei lá, basicamente tá já bem completas as respostas e algumas coisas assim eu realmente não tenho alguma dica pra dar só por voz assim mesmo. Mas então, bora pra próxima. Save Go falou: quando uma história se passa em um conceito de apocalipse global, nesse caso um apocalipse zumbi, é certo a abordagem de uma única religião ou país, uma única região ou país como The Walking Dead, onde toda a história gira em torno do apocalipse nos Estados Unidos e o resto do mundo é ignorado. É quase como o próprio Estados Unidos fosse um mundo. Tipo, é uma série, mas acho meio errada essa abordagem da série. Cara, interessante isso aí. Exato. Entre aquele ponto que a gente tava discutindo sobre todo mundo que é extraterrestre fala japonês, ou todo mundo, os ETs no Avengers fala inglês. Cara, é uma questão de público, primeiramente, e qual que é o objetivo que você quer trazer. Por exemplo, vamos considerar uma campanha de RPG. Se você quer que a galera conheça outro continente, você tem que fazer com que os caras se sintam motivados a pegar um barco e atravessar o oceano. Senão, não faz nem sentido você construir um mundo pós-oceano. Então, assim, errado eles não estão. Porque o Walking Dead foi criado para o público americano. Então, eles não estão nem aí pro apocalipse zumbi no Brasil. Agora, ultimamente, no mundo mais globalizado, a gente quer ver o apocalipse na Coreia, como aconteceu aquele filme que ganhou o Oscar. A gente quer ver o apocalipse no Brasil, na África, no Japão, na China, no Uruguai, qualquer lugar do mundo, porque a gente quer ver os zumbis tacando louco em todo mundo. Então, tipo assim, mas o que eu acho é o que você quer passar. É sempre a questão do que você quer passar, qual que é a experiência que você quer trazer. Qual que é o mundo que você quer construir. Então, do tipo, se você quer mostrar, por exemplo, que o zumbi americano é bombadaço, mais lento, e o zumbi japonês é um ultra ninja, aí eu acho que vale super a pena você mostrar um apocalipse zumbi nos dois lados, porque eu quero ver o zumbi bombadão descendo o socão na porta e o zumbi ninja matando a galera com uma estacada por trás, usando um jutsu, né? Aí sim, agora eu quero ler uma história com isso daí. Eu quero ver um filme que tem isso, cara. Então, tipo assim, tanto que temos o zumbi clássico, aquele que ele ganha as guerras pelo número de pessoas. E temos os zumbis do Eu Sou a Lenda, que os caras maratonistas, escala coisa, os zumbis do Guerra Mundial Z.
Left 4 Dead também. Mano. Left 4 Então, Dead, tipo assim, o Charger corre em você, um fazendeiro com um bração gigante, começa a te bater no chão. Left 4 Dead é muito foda. Então, tipo, eu acho que assim, se você tem a proposta de fazer um recorte do apocalipse, por exemplo, você vai construir uma campanha ou uma história onde você quer mostrar um corte de 5 anos do apocalipse zumbi no Brasil. Talvez eles achando jornais antigos falando sobre a invasão zumbi nos outros países, talvez seja até interessante. Mas, se você tá fazendo um recorte, o mais importante é mostrar a evolução dos personagens da história naquele trecho. Então não é tanta necessidade. Vai virar o quê? Uma informação jogada, tipo, uns zumbis da Coreia têm 2 cabeças. Pô, legal, mas o que afeta na história? Nada. Então, tipo, é uma coisa legal que não agregou, então às vezes nem vale a pena. Vale a pena você guardar isso pra uma próxima história e deixar um punch. Nossa, o zumbi tem 2 cabeças. Então eu acho que vai mais da questão do o que você quer fazer e o quanto isso vale a pena pra deixar a tua história foda. Sim, sim. Essa questão também, eu diria até que dá pra até que mostrar um pouquinho dos outros sem ficar uma informação jogada, mas daí seria tipo aquela técnica que o Brandon Sanderson fala de ilusão do iceberg, que você faria, por exemplo, assim, de repente tem um personagem brasileiro nessa história aí ele é do Brasil, ele tem família no Brasil, aí tem uma cena que o personagem tá fazendo uma ligação em vídeo com os parentes dele, ou vendo notícia do Brasil, e daí você descreve que nas notícias tava lá os zumbis agindo de outro jeito, ou o Brasil tava no Brasil tava conseguindo lidar melhor com o apocalipse, porque aqui as casas são tudo fechadas, em vez nos Estados Unidos, que são separadinhas, tipo, então daria pra ser uma desculpazinha também, ou algum noticiário falando do mundo inteiro, mas bem pouco, assim, só pra ter uma noção, não ficar horas, páginas falando sobre isso, mas sim, só um parágrafozinho, uma frasezinha, só pra o leitor pensar, tipo, caramba, então realmente no mundo inteiro tá acontecendo apocalipse, ou algo assim. Se o personagem for desse país aí, melhor ainda, porque isso vai afetar daí ele pessoalmente também. Ainda mais se o país dele tá perdendo contra os zumbis. Imagina o desespero dele em querer saber como tá a família dele. Sim, você pode até usar um pouco do sentimento como tá acontecendo hoje com o Covid, onde tem pessoas que têm famílias em outras cidades, outras regiões, onde talvez uma vacina tá atrasada, ou não chegou isso, aquele outro, e você fica naquela angústia de não saber o que poder fazer, porque o negócio é diferente. Então você pode utilizar muito do que até o que as pessoas passaram hoje para criar esse nível de angústia na tua história. Sim, sim. E por hoje a gente fica por aqui, mas calma que a gente vai responder todas as outras perguntas numa segunda parte desse podcast gostoso de entrevistando o Rafael. E você já sabe, vai lá no canal Craftando Mundos do Rafael, que tem vídeo muito foda aí de world building, muito profundo, que realmente vai explodir a sua cabeça de ideias. Então eu vou voltar aqui no próximo episódio, na segunda parte, mas, né, se você já chegou até aqui, né, e não deixou o like ainda, pelo amor de Deus, gente, a gente vai responder suas perguntas, dá o likezinho aí pra favorecer, mano. Cara, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, porque, nossa, senão eu vou puxar seu pé à noite, cara, respondendo aqui sua pergunta, nem pra fazer isso. E é o seguinte, se a gente vê que realmente foi da hora, a gente vai fazer o quê? Mais podcasts de respondendo, então você vai poder tirando a sua dúvida e tendo meio que um aconselhamento gratuito. Com feito certeza, com cara. dois world builders fodas pra caralho. Sim, com certeza, cara. Essa série aqui vai longe, cara. Muita pergunta de world building que dá pra pegar coisa legal. Bem, então é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve e falou!